você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 470º episódio do podcast patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos mais detêncios que foram e vão lá em gigahertz.fm/apoio e tem acesso à edição sem edição. Uma versão aqui do podcast com todos os nossos papos pré e pós-gravação, com direito às nossas tropeçadas e papos extras. Hoje, por exemplo, a gente já falou de pessoas que namoram ou não o Brad Pitt, ar-condicionado e muito mais. Eu sou Arthur de Vigir, o Giva, e como toda semana, tenho aqui ao meu lado o Marcos Mendes e o Guilherme Rambo. Tudo bem, pessoal? E aí, beleza? Pra quem escuta a edição sem edição, ouviu a gente falando, nossa, o que a gente acabou de falar mesmo? E conforme o Arthur foi fazendo aqui a abertura, eu geralmente coloco na pauta, eu escrevo aqui, né, pra gente não esquecer de nada, eu fiquei, cara, o que a gente acabou de conversar? Eu tô zureta mesmo, preciso de férias, não é possível, né? Será que eu devo olhar, ir no médico, né? Que não... Arthur esqueceu também, falei, pronto. Ok, sou eu. Hoje estamos os dois lascados, ou é a vida. Não, e eu fiquei surpreso que consegui falar o número do episódio sem travar, mas errei justamente no mais detêncios. A gente baixa a guarda, Arthur, assim mesmo. Boa, então agora vamos para o follow-up da semana passada e como uma surpresa até para mim, temos muita coisa sobre café. É uma receita para cada adetêncio que mandou uma mensagem pra gente. E eu fico muito feliz, até porque vou fazer bastante receita essa semana, começando pelo Felipe Cipriano, que um abraço pro Felipe, que sempre nos manda mensagens sobre café, que inclusive o Mendes convocou ele, né, para mandar um follow-up na semana passada, e ele falou sobre o Cold Brew. Ele disse que geralmente faz uma receita bem comum do 1/6 de café para água por 12 horas e toma diluído com um pouco de água, às vezes tônica. Também fica muito bom servir com um gelo maior e um pouco de bitter de laranja. Ele gosta bastante de fazer coado sobre o gelo, onde se coloca menos água quente no pó, já considerando que o gelo embaixo vai derreter e trazer, né, a diluição que um coado comum teria. Alguns cafés mais cítricos ficam bem bons dessa forma. E fugindo de líquidos mais ainda, em gelo mais café. Ele ainda disse que gosta muito dessa receita do sorvete do James Hoffmann. E deixou o link aqui pra gente, que obviamente estará na descrição desse episódio. É curioso que quando alguém manda um link sobre qualquer coisa relacionada a café e é pro YouTube, você não precisa nem clicar pra saber que vai cair num vídeo do James Hoffmann. Quem já mexeu, né? Quem já procurou qualquer coisa sobre café já caiu no vídeo dele, sabe? É um inglês que faz um monte de vídeo de YouTube, né? Tipo o Will It Blend, só que de café. Uns experimentos malucos, receitas práticas de fazer do dia a dia em casa, mas também ele fez lá uma vez o café que foi deep fried, botou na fritadeira, tipo de batata frita do McDonald's, assim, o café, ao invés de torrar o café, e depois fez, e ele ficou, né? Depois experimentou e ficou ali numa mistura entre ficar com nojo, mas achar meio gostoso. Então esse cara é um follow obrigatório pra todo mundo que curte café, e essa receita aqui de sorvete que o Felipe mandou é uma daquelas que, até se você tiver com disposição no fim de semana, tempo livre, dá pra fazer, experimentar. É tudo com utensílios que o americano acha mais fácil, porque lá as coisas custam nada, aqui é um pouquinho mais caro, mas mesmo assim é divertido. Me deu vontade de fazer, mas eu fui ver no vídeo e pensei, não, eu vou acabar não fazendo. A sorveteria com café bom tá aqui do lado. Mas obrigado ao Felipe. Eu sabia que ele ia desapontar mandando receitas, que ele é um cara que manda bem nesse tipo de coisa. Obrigado por ter mandado. E quem for assistir vídeos do James Hoffmann, preste bastante atenção em como ele sempre faz a mesma cara de nojo. O café estando perfeito ou estando horroroso, ele prova e faz sempre uma cara de nojo. Aí você tem que ir pelo que ele diz, não pela cara dele. É uma coisa que eu já percebi de quem gosta de café são esses acessórios, né? Como a gente vicia em comprar essas coisinhas, né? Fica comprando toda hora um acessóriozinho diferente, um método diferente. Isso é um problema. Eu, particularmente, gosto de ter vários métodos e não faço nenhum. Sempre faço o mesmo, que é o V60 ou um expresso na máquina. Eu tô pra comprar um V60 pra ter aqui, mas não sei o quanto eu usaria também, que eu acho o AeroPress tão fácil de fazer, tão rapidinho. Eu sei quanto tempo vai levar, já tô acostumado a fazer exatamente a proporção que eu gosto, a diluição que eu gosto, achar uma receita nova e deixar, ao invés de eu agir com força, a gravidade agir, o café vai demorar mais, sabe? Pro dia a dia, assim, emergências, não dá. Mas acho legal a ideia de ter aqui o V60. Tem aquele... Como é que chama aquele que você deixa ele fazendo um brewzinho ali dentro dele? A hora que você coloca ele em cima da xícara, ele abre a comporta e já bota o café
passado. Esqueci o nome agora. Haribo. Haribo é o doce. Chama Haribo. Eu inclusive comprei uma vez uma Aeropress por causa de você, Mendes. Que eu lembro que eu comprei, que você recomendou e tal. Só que numa das minhas mudanças ela quebrou e eu nunca mais comprei outra. Nossa, como? Caiu no chão e espatifou. Assim, foi um azar, que ela já tinha caído outras vezes, nunca tinha quebrado. Mas era de vidro? Não, de plástico. Ele rachou e soltou um pedaço pra cada lado e nunca mais comprei, porque mesmo essa marca que ela não era a original, lembra que eu falei que eu comprei no AliExpress, enfim. Sim. Talvez por isso que tenha quebrado, mas até ela tá extremamente cara agora com os impostos e eu acabei desistindo. Tô esperando dar sorte de achar alguma promoção. O Contente falou aqui, Hario é a marca japonesa. Essa que eu quis dizer é a Clever. Obrigado. Isso, é por isso que eu fiquei mesmo na dúvida. A Hario, inclusive, se eu não me engano, é aquela que faz alguns utensílios de porcelana lindíssimos, de cores misturadas. É coisa de maluco, assim. Eu entro no site deles e fico horas olhando com vontade de comprar e eu desisto. Ele pode me corrigir se eu estiver errado. Inclusive, se alguém tiver dica de... Aí eu vou falar uma coisa que todo mundo vai ter uma reação imediata e vai falar, não, mas a minha não. Ó, alguém me dá uma dica, alguém que tenha hipersensibilidade sensorial me dá uma dica de uma Aeropress que não deixa gosto de plástico no café. Se você não tem hipersensibilidade sensorial, não adianta me falar, que o Mendes vai falar, a minha não deixa gosto de plástico. Mas se você fizer um café pra mim, eu vou sentir gosto de plástico. Então, alguém me dá uma dica? Se existir uma Aeropress de vidro, me mandem, que eu quero ver. Assim, eu consigo suportar, mas eu sinto um negocinho ali no fundo. Então, quando eu quero apreciar ao máximo o sabor do café, eu faço na prensa francesa, que é de vidro e de metal. Aí não tem plástico envolvido. Isso sim. O de plástico eu sinto... Eu já falei várias vezes aqui. Meu paladar e meu olfato são marginalmente inexistentes. Eu sou muito ruim de identificar as coisas sozinho. Se você me falar, eu procuro e tento achar. Às vezes eu acho. O negócio do plástico eu vou tentar achar. O genético foi todo pro seu irmão nessa parte. Totalmente. Pra quem não sabe, o irmão do Mendes é o oposto. Ele é um profissional da área. Exato. E a Lari tem também uma sensibilidade bem grande a gostos e cheiros, etc. Mas comigo é zero, assim. Mas, por exemplo, se você vai num lugar que só tem aquele café com o copo plástico, que as pessoas botam 2 ainda, que tá muito quente, que tem gosto de petróleo derretido. Ali você sabe que você tá bebendo câncer, é outra coisa. Que é o contrário só do Aeropress. Esse eu nunca notei o gosto, não. Eu vou admitir aqui que teve uma época que eu trabalhava no centro aqui do Rio de Janeiro e eu adorava um café com leite de um barzinho do lado do trabalho que o cara colocava nesses 2 copos de plástico. Maravilha. Que chegava na minha mesa retorcido. Então, exato. Tá derretido já. O café derrete, o copo está bebendo aquilo. Aquelas barraquinhas de café que tem nas esquinas tipo em São Paulo, que você para ali, cafezinho, né? Joga moedinha de R$1 no balcão. Hoje em dia não deve mais ser R$1, né? Mas enfim, tá valendo. Na hora que você fala, já tá adoçado, tá? Você fala... Mas quando você tá necessitando de um café... Tanto faz, é o que tem. Exato. E ainda sobre café, o Henrique Félix mandou uma receita boa de V60 gelado, e olha só, também do James Hoffmann, que fica suave e não tão amargo. O café gelado Cold Brew e seus vários métodos de fazer geralmente ficam amargo porque a parte final da extração de café é a parte que dá o sabor mais amargo e o calor acelera a extração de todas as partes. Acidez, doçura e amargor, deixando o sabor mais equilibrado. O V60 gelado é o que você passa quente no tempo certo e despeja em gelo na hora, uns 300 gramas de gelo por baixo, deixando ele mais suave e equilibrado. A vantagem do V60 gelado, segundo Henrique, é que você passa ele quente no tempo certo e despeja ele em gelo na hora, uns 300 gramas de gelo por baixo, deixando ele mais suave e equilibrado. Claro que dá para ajustar a receita para ser mais ácido ou mais amargo, dependendo do gosto do cliente.
E particularmente essa é a parte mais interessante do café. Eu adoro ficar brincando com essa acidez que você, às vezes, se você agitar mais e deixa ele mais ácido, inclusive no V60, né? Então você tem como, por exemplo, fazer esse movimento de giro em cima do café, né? Despejando a água, movimentando, você deixa ele um pouco mais ácido ou não. Então, dependendo do café, pode ficar mais amargo. Eu gosto bastante de brincar. Essa semana eu comprei um café Geisha e foi maravilhoso, assim. Acertei de primeira, mas eu tô brincando com ele pra deixar ele um pouco mais doce ou não. É bem legal, eu curto. E o Lucas também mandou essa receita pra gente, falando que mora na China e apesar do verão ser absurdamente quente, o povo não tem costume de tomar bebidas geladas, nem o café. O Lucas disse ainda que foi obrigado a testar várias receitas diferentes em casa e pra ele, a melhor até agora, olha só, de novo, é a do James Hoffmann, que inclusive é um excelente canal para quem gosta de café. A ideia de passar o café quente e usar gelo dentro da proporção de água não deixa o café aguado. A salina faz uma grande diferença também. Melhor receita para manter as características do café mais gelado. Tem um detalhe que talvez você que já fez um curso vai saber me explicar, mas me corrija se eu estiver errado, mas isso não é tecnicamente um cold brew, é simplesmente um café gelado. Porque o cold brew, que eu saiba, ele tem que ficar... Você extrai a frio. Exato, por 12 horas extraindo ali. Ele fica... Tanto é que nesse curso que eu fiz, ele fez um experimento com... Tipo um becker, assim, que ele fica realmente pingando ali. Ele deixou pingando durante a aula inteira. A aula levou, sei lá, acho que foram 6 horas mais ou menos. E aí no final do dia a gente bebeu aquele café que ficou ali extraindo e pingando. Ele até comentou que o ideal era entre 12 e 16 horas, alguma coisa assim. Eu particularmente nunca fiz em casa, mas ele falou que realmente tem que passar por esse processo de ficar ali na geladeira, né? Ou enfim, onde você preferir, fazendo o processo de coagem. Sim. Enfim, é um nitpick besta, mas é porque depende muito do que você quer, né? Sim, porque sim. Eu, particularmente, eu gosto do cold brew, exatamente do sabor que ele tem. E eu não sei, eu devo estar errado, mas eu tenho a impressão que a cafeína do cold brew pega mais, porque toda vez que eu tomo, sei lá, um cold brew na Starbucks, por exemplo, que é onde geralmente tem, eu fico meio jittery, assim, e é muito difícil acontecer isso comigo com café. Então acho que dá uma potencializada. Ou a Starbucks pega e bota um pozinho de cafeína no cold brew, vai saber, né? Mas enfim, eu gosto bastante do sabor, mas eu lembro que eu fiquei chocado também quando eu vi pela primeira vez essa dica de colocar umas gotinhas de solução salina no café para dar uma equilibrada no amargor e de fato funciona. Eu particularmente gosto, quando eu quero beber alguma coisa gelada, eu gosto de colocar com gelo também. Eu faço essa que não é um cold brew, né? É só o café gelado ali na hora. Mas eu em casa, por exemplo, nunca fiz um cold brew, porque eu acho que eu não tenho paciência de deixar ele fazendo o processo. Exato, mas... Vocês não cozinham feijão aí, que tem que deixar de molho? É verdade. É a mesma coisa. Deixa de um dia pro outro, vai dormir. Isso, de um dia pro outro, qualquer dia disso eu acho que eu vou fazer a experiência. Eu inclusive tenho V60 aqui em casa também. É da... Eu esqueci o nome agora da marca, depois eu posso pegar direitinho. Tree Bomber, desculpa, lembrei agora. De novo, gente, eu compro muito no AliExpress essas coisas. Pra quem gosta de café, AliExpress é um paraíso. E essa Tree Bomber é uma marca que das mais baratas não é tão barata e tem uma qualidade legal. Mas também não é um absurdo de caro quanto uma Hario, por exemplo, que é uma marca bem, bem cara. Então a Tree Bomber é uma bem legal, a Time... Enfim, depois eu vou lembrar e peço pro Mendes colocar na descrição. Mas são marcas interessantes, assim, com preços legais. E aí eles têm todo o kit de V60, com o kitzinho que vem pra você da China e chegou sem quebrar aqui em casa. Bonitinho, então eu uso bastante. Bom, pessoal nos Estados Unidos chama a porcelana de China, né? Então é uma referência. Inclusive, uma curiosidade, uma vez eu comprei no AliExpress um item de café, eu não lembro o que foi, se eu não me engano, foi alguma coisa pra fazer café expresso, eu não lembro exatamente o que foi, e aí chegou aqui em casa um V60, não é bem um V60, porque ele era mais
a ranhura dele era mais espessa um pouquinho e era reta, ao invés de vir fazendo a ondinha, né, dentro do filtro, de porcelana lindo, muito lindo. E aí eu falei, não, vou devolver, porque, né, obviamente não foi o que eu comprei. Eles me deram. E tá aqui em casa, de vez em quando eu faço café com ele. E é lindo, assim, veio rosa, bem bonitinho, mas era pra uma dosezinha de café só. Muito bonito. Depois eu posso pegar também a marca. Essa marca eu não conhecia, nunca ninguém me recomendou, veio de brinde, assim, de presente, e eu gostei. Que legal. E ainda falando sobre café, a Mariana Bentivolio também falou sobre o café gelado que ela ama. Ela costuma fazer com xarope de tangerina, coco ou caramelo. Ela extrai o expresso ristreto direto em cima do gelo e completa com água gelada ou água com gás, quando quer algo mais especial. Ela não costuma gostar de água tônica, mas inventou um Moscow Mule de café, completando com gengibirra uma Ginger Ale da marca de refrigerante paranaense Cine. Todo mundo que ela indicou experimentou e adorou. Às vezes ela faz a versão alcoólica e com espuma de gengibre em cima. Caramba, essa parece agora bom. Eu fiquei curioso. Nossa. Não, e xarope de tangerina, coco, caramelo já me pegou aí. Já fiquei curioso aí. No próximo encontro do ADT, a Mariana vai e ela vai fazer pra gente. Né? Ou passar receita pro barman. Indo agora para uma espresso tônica, o Felipe Macedo disse que curte com limão e ama laranja. Com a Aeropress ele faz concentrado de 80 ml numa jarra de 100 ml de gelo. Esse eu ainda não experimentei, fiquei curioso, acho que eu vou fazer essa proporção. Eu, como eu falei, preciso também de uma nova Aeropress, então fica aí a dica. Lembrando que bebidas alcoólicas somente para maiores de 18 anos. Sim. Eu gostei, a gente... Pensando no jeito de a gente disponibilizar essas receitas todas. Vou colocar num paste bin, alguma coisa assim. Que aí fica mais fácil todo mundo poder pegar, porque é muita informaçãozinha, muito detalhezinho, assim. Obrigado por todo mundo que mandou. Muito obrigado. Inclusive, pode botar até as que a gente não falou aqui, né? Já que teve algumas que não entraram. Vou colocar. Porque é por conta do tempo, pessoal, não é porque a gente não gostou. E Henrique, obrigado, você mandou várias, a gente vai colocar essas também na descrição, mas a gente selecionou uma por pessoa que mandou aqui, senão o episódio seria só a respeito disso. O que eu sei que não seria um problema, afinal as pessoas estão interessadas, estão mandando, né, mas a gente tem mais episódio aqui. É o Accidental Coffee Podcast. Exato. Eu ia falar que era o área de café. Eu te desconvenci, Arthur, de comprar um moedorzinho manual ou você ainda tá interessado? Eu ainda vou comprar. Porque eu quero ter a experiência ali de fazer, como eu falei, né? Eu gosto de ter esses métodos, apesar de recomendarem não ter todos os métodos em casa, porque você não usa. Mas eu quero ter ele ali só pra ter essa experiência de ver como é que o café vai ficar quando você moe de uma forma, moe de outra, enfim. É essa brincadeira com o café, né? Mas eu imagino também que eu vou usar muito pouco. O legal do moedor manual, pelo menos isso que eu tenho aqui em casa, você controla qual que é a finura ou grossura do pó do café moído, mesmo sendo manual, porque você tem ali uma manivela que você gira, não sei se manivelas giram, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, e na parte de baixo dele é que você seleciona ali qual que é a distância entre o rotor e a base, que vai ser onde vai triturar e moer ali o café. E eu lembro, quando eu comecei a me interessar por isso, falei, putz, eu vou ter... A prensa francesa eu uso de fim de semana aqui em casa, também, com tempo, né, fazer beleza. A moca é raro eu usar, que é aquela cafeteria italiana, né, de fazer o expresso no fogão ali. Essa, sei lá, eu usei umas vezes e não rolou, né, o do oficial aqui do dia a dia Aeropress. Mas eu assim, nossa, quando tiver um apartamento eu vou ter esses jeitos todos. Aí eu me via moendo manualmente o café toda manhã por conta do ritual. Comprei o moedor, usei a primeira vez, foi legal. Não acabava nunca de moer, mas vai, você moe, que você vai ver, foi nada. Moe. Aí a segunda vez foi uma obrigação, terceira eu falei, cara, quer saber? Não. Ficou encostado até hoje. Eu tive por uma época, eu usei por uma época o moedor manual, porque o meu moedor elétrico tinha quebrado. Daí eu tinha ganhado, acho que foi até num dos pacotes da Vero que eles mandaram de brinde um moedor manual. E, cara, é perfeitamente usável, mas assim, eu não usaria por opção. Eu usei uma época porque o meu tava quebrado, porque eu chegava a suar, assim. É um trabalhinho. Claro que tem moedores e moedores, né? Deve ter alguns que são, né, tiram mais do seu esforço, né? Aquele lá veio de brinde, então devia ser um mais simplesinho. Porque muitas dessas receitas são, inclusive, parametrizadas com esses cliques que você dá ali embaixo. Então, algumas eles dão a marca
E o clique daquele moedor específico para você fazer a receita, enfim. E eu às vezes durante a semana eu tiro um momentozinho ali à tarde durante o trabalho para parar meia horinha para fazer um café expresso. Tudo bem, eu posso fazer muito mais rápido do que meia hora, mas essa parada no dia para você fazer o café é o equivalente ao que eu tinha no escritório de parar para ir beber um café e conversar com o pessoal na cozinha. Então esse é o meu momento de relaxar ali, ficar fazendo café, enfim, passar e aí experimenta um pouquinho mais, o café um pouco mais grosso, mais fino, vou fazendo essa brincadeira. Você tá me lembrando uma vez que eu tava no aeroporto, devo ter contado já essa história, eu vou contar rapidinho. Tava no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 3, e tem uma Starbucks ali, eu tava sentado na frente da Starbucks, tomando meu café, e da mesa do lado, tava a gerente da loja com alguém que precisava de uma reciclagem de procedimentos ali, né? Super jovem, moleque e tal. E era aquela situação bem caricata dela perguntar, e o moleque olhar pra cara dela assim, como se ela estivesse falando chinês, sabe? Eu não tinha ideia das respostas, das regras ali do Starbucks. Essa eu nunca vou esquecer, que ela falou assim, por exemplo, alguém pediu, tem o expresso. Seu colega ali fez o expresso, deixou pronto. Quanto tempo ele pode ficar em cima aqui da bancada até você levar na mesa? Ele respondeu, 20 minutos? Nossa! Não! 15 segundos, uma coisa assim, sabe? Nossa, falei, cara, que ele ainda Caraca. pensou, tipo, calculou assim. Falei, cara, imagina só que 20 minutos. Que bom que essa Eu pessoa tava sempre sendo penso. treinada. Exato, sempre penso nessa situação. Ninguém 20 ali minutos. tava no lugar onde devia estar. Caramba. Ai. Então meia hora pra fazer o expresso, Arthur, pelo menos na Starbucks. É pra fazer, mas pra beber, saiu da máquina é na hora. Pois é. Bom, por enquanto de café era isso, né? Mas falando de anti-gravity do Google, para não dar trabalho aqui, a gente tava falando sobre, né? Teve problemas com eles e um ouvinte anônimo falou: tenho ouvido vocês falarem que o anti-gravity está realmente com problemas. Concordo. Hoje cedo bati no limite da minha conta Pro de R$100 por mês. Ele sugeriu comprar mais créditos. Concordei e comprei mais 2.500 créditos, R$129,90. Voltei pro Anti-Gravity e ainda não pude usar. Fechei, abri de novo, nada. Fui pesquisar muitos relatos similares. Google sendo Google. Aí é complicado, né? Aí vai pedir um reembolso disso pra ver se você consegue. O anti-gravity tá virando anti-programação, né? Porque ninguém consegue usar, tá impossível. Eu tô de castigo agora, eu falei tanto do meu amigo que ficou uma semana, eu fiquei 5 dias. Aí eu abri essa semana pra olhar de novo e apareceu mais 5 dias. De onde que ele tirou? Eu não sei, porque nem o Gemini eu usei. Eu não abri nada de IA do Google, nada. E só eu tenho acesso à minha conta, isso eu tenho certeza. Enfim, tem todas as verificações de segurança possíveis. E eu tô bloqueado, simplesmente não consigo utilizar o anti-gravity. Não, o pior é assim, é capaz de... Eu teria até medo de reclamar com o Google e eles bloquearem o meu Gmail, tudo. Porque o Google tem essa fama também de qualquer coisinha... Bunny, bloqueia tudo. E aí pronto, né? Já viu. E aí até resolver... Um amigo até me mandou mensagem mais cedo falando que hoje de manhã ele apareceu um alerta pra ele falando que tava com alto tráfego, enfim, não... Eles próprios estão avisando que não estão conseguindo dar conta do recado. Eu só tenho visto reclamação a respeito dele. Toda vez que eu vejo o nome Anti-Gravity sendo comentado, geralmente é por conta desse problema, das limitações, etc. E eles conseguiram ser mais limitados que o Claude, né? Porque o Claude também sempre teve esse tipo de problema. Agora a Anthropic conseguiu dar uma vazão pra isso, mas é uma pena, né? Porque, primeiro, o Google não parece estar muito preocupado com isso, que não tomaram atitude. Já faz o que? 2 semanas que a gente fala sobre isso, e não era novo o assunto da constipação toda do serviço. Quando a gente falou sobre isso, já estava acontecendo, né? Quando a gente falou, você tinha falado, né, Arthur, que você tinha visto o comentário das pessoas que ficavam, né, semanas ali da casa pra fora. Então não é uma coisa que o Google tá sendo pego de surpresa, certo? Então acho que eles não estão muito preocupados em resolver. E meu palpite é que em maio, na Google I.O., o Google vai fazer o que ele sempre faz. Sabe isso aqui a gente anunciou no passado? Esquece, agora tem um novo. Na verdade tem 2. E vai expandindo. Então eu acho que eles vão aposentar o Anti-Gravity em favor de alguma outra coisa que vai resolver esses e outros problemas, facilitar, vão juntar algumas coisas. Vai ser um método mais fácil ainda de fazer isso, para tentar atrair ainda mais pessoas que se interessaram por web coding de algum jeito, mas que acham o Anti-Gravity muito complicado. O próprio nome Anti-Gravity, ele é meio... é horrível. Né? Ele já rejeita de cara
né? Então acho que o nome não é Google, muito né? amigável, tem problemas ali. Enfim, pode ser, mas também tem um lance assim, o problema não é o anti-gravity exatamente, o problema é o modelo, é o Gemini Pro 5.3? 3.1. Não, 3.1. Enfim, esse é o problema. Inclusive, o Mauro Aguiar também mandou um feedback pra gente. E no caso dele, ele relatou que funciona muito bem, mas ele usa no Windows, então pode ser que tenha alguma diferença. Eu acho que não, pessoalmente. Rambo aqui falando. E que o limite do cloud nele tá muito limitado, mas do próprio Gemini e mesmo o Pro é bem generoso, que ele tem assinatura de 18 meses gratuito do Pro e funciona muito bem. E ele também mandou um PS. Tô sonhando com um MacBook Pro de 14 polegadas pra entrar no mundo Apple. Continue sonhando, Mauro, e realize o seu sonho. Mas aí, de repente, o anti-gravity não vai funcionar, né? Se você tá falando que no Windows funciona. Mas, enfim, eu acho que o problema não é a ferramenta, não. Eu lembro que, assim, pra mim não funcionava nada. Zero. Aí teve, de fato, um update e aí funcionava uma mensagem. Eu conseguia mandar uma mensagem pro 3.1 Pro lá, ele respondia e depois disso não funcionava mais. Então, e não é de você atingir o seu limite, é carregando e simplesmente não funciona. E não parece ser do Windows, porque pra mim já funcionou muito bem. Inclusive no 3.1, acho que quando você estava tendo problema, eu tive alguns problemas de conexão, mas ele passou a funcionar e o tempo era de 5 horas e o semanal estava bonitinho. Só que de uma semana pra cá, acho que no último episódio eu já reportei isso, ele simplesmente se embananou e agora acha que eu tenho que ficar de castigo e não posso mais usar. Então, tá bem estável mesmo, não sei se é por pessoa, enfim, não dá pra saber. Essa mensagem hoje pode funcionar para Windows e amanhã não funcionar. Tá impossível. E eu falei do Claude mais cedo hoje, o chefe, dono da clínica da Larissa, onde ela trabalha, mandou mensagem pra ela. Pergunta aí pro Marcos, tem uma IA nova, chama Cloud, alguma coisa assim, que o pessoal tá usando. Pergunta se é boa mesmo, etc. Eu falei, que curioso, né? Eles saíram, quase logo depois do ChatGPT, mas agora que eles começaram mesmo a furar a bolha e aparecer. Então ainda é a IA nova, sabe? Que bom pra eles, mas é curioso, né? Como isso reverbera aos poucos e vai saindo das bolhas concêntricas até chegar no grande público de verdade. Você vê, o cara dono de clínica, agora chegou pra ele a IA nova, que deram a dica pra ele, que é o Claude. Eu chamo de Cláudio mesmo, que eu acho mais divertido. Bom, e outro assunto que vem aparecendo bastante aqui no podcast é sobre o Raycast. O Rodrigo Teodoro disse que para quem usa Windows, apesar de agora ter o Raycast para Windows, existe um utilitário open source da Microsoft chamado PowerToys, disponível na MS Store e no GitHub. O nome é de brinquedo, mas é poderoso. E também deixou o link aqui na descrição. Eu não conhecia esse PowerToys até recentemente, e ele sempre, que eu tenho visto depois que eu descobri que ele existe, vejo ele citado como uma alternativa à automação, e é uma coisa extremamente poderosa no Windows, que ninguém não, tô projetando, que pouca gente sabe que existe, menos gente ainda tira proveito, sabe? Você instala, ele é tipo um Automator do Mac, junto, nem Automator, que Automator você tem que, é mais complicado. Você instala uns plugins que fazem umas coisas que tem a ver com automação, tem até um que, sei lá, entre você copiar e colar, você copia o negócio, joga para o LLM, ele faz o que você pediu e você cola já o resultado, em vez de você ter que pedir para o LLM fazer isso. Tem umas coisas assim agora com IA que são bem legais, então para todo mundo que tem Windows e tá escutando esse podcast, mexe no PowerToys se você não mexeu ainda, porque eu desconfio que vai ter um ou outro complemento, recurso, extensão, plugin, sei lá como é que chama, que vai ajudar. Tem bastante coisa legal por lá. Toda vez que ele aparece, é por um motivo... É o contrário do anti-gravity. É o anti-anti-gravity. Quando ele aparece, você sabe que é alguém dando a dica porque tá funcionando e tá rolando legal, sabe? A Microsoft é engraçada, né? Que ela tem algumas ferramentas que funcionam muito bem, mas parece que ela esconde, assim. Parece que é segredo, é um ouro que você tem que descobrir dentro do sistema. Eu não sei como é que funciona isso, mas é bem engraçado. E esse acho que você tem que instalar, não é meio nativo, assim. Ele não é tão na cara do gol, sabe? Já parte da premissa de que vai ser power user que vai usar, então vai saber onde chegar, vai saber como instalar, etc. Então não é tão nativo assim. Mas é assim, todo mundo que mexe em Windows tá ouvindo aqui, fuce, procura, dá uma espiada, vai atrás de vídeo pra ver como é que vocês vão usar, porque assim como foi pra mim com shortcuts e o próprio Automator um pouquinho, e depois Keyboard Maestro, etc. Quando eu comecei a entender a automação, mesmo não sabendo programar, saber fazer Apple Script, nada assim, virou várias chavinhas assim,
que seguem virando até hoje, sabe? Então é uma coisa que é bem poderosa, acrescenta bastante no dia a dia. Vale a pena dar uma olhada. E engraçado que o Spotlight, pra mim, simplesmente começou a ficar burro de semana passada pra cá. Eu não sei se foi efeito de... Agora eu estou prestando atenção ou o que foi, mas tudo que eu digito ele abre outra coisa. E eu vou partir pro Raycast também. Só não instalei semana passada porque eu esqueci, mas foi o suficiente pra me irritar o Spotlight. Então eu também vou migrar. E o outro assunto da semana passada foi sobre as cadeiras da Herman Miller. O Rafael Gradin disse que, sobre esse assunto, né, das cadeiras, que o mesmo vale para produtos da Nordweg. Ele comprou por influência da gente, olha só, de vocês no caso, Mendes e Rambo, a mochila, porta-objetos tech, kit de mesa, carteiras e porta-passaporte. Ele tentou comprar uma mochila nova ou mala de viagem, mas os preços dobraram de um tempo para cá. Apesar da fábrica estar aqui no Brasil, no caso, no lado de Porto Alegre, ele atribuiu esse aumento de preço à cotação do dólar e, enfim, teve um grande reajuste, uma vez que a marca é global e a precificação deve seguir essa linha. Ele perguntou o que a gente acha e se estamos comprando em dólares e pagando com reais. Ah, isso aí dava pra uma conversa de 5 horas, mas sim. A Nordweg fica em Picada Café, que eu acho ótimo o nome dessa cidade. Ah, é maravilhoso. Mas eu adoro quando tem lance de aumentou o dólar, uma coisa, daí sempre tem um idiota pra falar, eu não como dólar. Você come. Indiretamente você come. Não, essa é uma marca que também eu de vez em quando olho assim pra comprar, mas eu desisto justamente por causa disso, do preço. E olha que eu gosto bastante de mochila, mas como eu trabalho muito em casa agora, eu resolvi deixar esse hobby de lado. Olha, por influência do Mendes, eu comprei, a minha mochila é da Nordweg, eu tenho ela há muitos anos, desde que eu conheço o Mendes, que foi, sei lá, 2017, num dos primeiros papos ele já me apresentou a Nordweg, já me deu a palavra da Nordweg e eu entrei pro culto, mas eu só comprei uma mochila, é a única coisa que eu tenho deles, mas tá intacta. Eu já viajei, literalmente já viajei o mundo com essa mochila. E ela não tem um detalhezinho, nenhum zíper quebrado, nada, perfeita. A minha experiência é super parecida. A primeira coisa que eu comprei foi a mala, mesmo que eu uso pra carregar o Mac, né? Chama bolsa carteiro, sei lá, um lance desse que... E, assim, hoje ela já tá mais usada, aquele couro usado bonito, né? Não é o desgaste, né, Fia? Que tá enrugadinho naquela parte que dobra. Tem uma pátina. Então. E aí depois a Lari me deu de Natal, aniversário uma vez, sei lá, uma mala de viagem e a necessaire, que a gente usa horrores também. E eu tenho o apoio de mesa, o couro de mesa aqui, que é onde ficam as coisas todas da minha mesa do escritório. E também, nunca tive problema, nada assim. Assim, e eu acho que a comparação com a Herman Miller é meio apta, porque não tem, assim, é caro? Mas zero restrições. E para ser 100% transparente, a Nordweg já foi patrocinadora aqui da Gigahertz, mas não é por isso que estamos falando, afinal, não estou ganhando nada para falar sobre isso hoje. Então, sim, vale a pena como um presente para alguém, para si mesmo, porque não, né? Numa data assim, porque não é uma compra corriqueira, mas é a última vez que você precisa comprar uma mochila, uma mala, uma carteira, eles têm um bando de coisa, e é tudo, assim, conversando com eles em off mesmo, e durante, você vê no produto, na comunicação, eles curtem o que eles fazem, eles tomam cuidado com o que eles fazem, a produção é pequena porque é tudo ali feito o máximo de à mão possível que dá pra fazer um negócio desse, então todo o material deve custar caro pra vir e trazer, não sei quanto se dobrou de preço o couro dos últimos X, sei lá, sabe, mas é uma daquelas coisas que eu falo, é bem caro, não dá pra, se você tentar ser racional, você não compra, mas qualidade boa e você vai ficar tudo... Hoje que eu peguei essa bolsa, que eu saí rapidinho, levei o computador, eu nem tinha visto esse follow-up ainda, eu pensei, cara, como eu gosto dessa bolsa, que legal, me dá alegria de usar, sabe? Então isso entra um pouquinho na conta, eu gosto bastante. Você falou, se for racional, você não compra. Pelo contrário, se for racional, você compra. E de novo, não estão patrocinando, tá? Inclusive, patrocina nós. Olha a propaganda de graça que a gente tá fazendo. Dá um cupom aí pra gente. Porque assim, pensa... E eu cheguei a fazer essas racionalizações quando eu resolvi comprar mochila. Que assim, eu vou levar um Mac de 30 mil reais dentro do... Já começa por aí, né? Quem tem Mac e vai carregar o Mac na mochila, o seu Mac já vai valer os 3, 4, 5 vezes mais o preço da mochila. Então você não vai levar um Mac de 20 mil reais numa mochila de 10 real do camelô, né? Por favor.
E outra, é a mochila pra vida. E quem prestou atenção no papo de Herman Miller e outros papos aqui já deve ter percebido que eu gosto de coisas duráveis. Então, assim, eu comprei mala da Away, é caríssima, foi caríssima, eu comprei quando eu fui lá pro MM Tour em 2018, aí foi um pouco menos caro, mas ainda assim foi caro. Nunca mais comprei mala na vida. Comprei essa mochila, nunca mais comprei mochila. Comprei a cadeira nunca mais comprei cadeira. E eu tenho uma certeza bem forte de que nem a mala, nem a cadeira, nem a mochila eu vou precisar comprar de novo nos próximos 20 anos. E aí, imagina quantas mochilas eu ia comprar nesse meio tempo e quanto eu ia gastar com mochila. Então, pense nisso, né? Claro que não sejam irresponsáveis. Se não dá, não dá, né? Mas, assim, é um investimento. Eu acho que eu vou ser irresponsável, porque tô olhando uma mochila que me apaixonei. Não, brincadeira. Realmente, a mochila é muito... Mochila não, bolsa pra fotógrafos, olha só. Que eu achei muito bonita. Mas eu gostei também do deskpad deles. Achei muito bonito. Muito bonito. Essa cor deles é linda, nossa. Realmente muito bonito. Olha só, não é um patrocínio, tá vendo? Podia. E eu olhei agora aqui a mochila que eu tenho e eu tenho certeza que quando eu comprei foi bem menos caro. Tá realmente... Mas assim, eu vou falar, o preço que tá hoje eu compraria, porque vale. É pra sempre, assim. Se você não jogar num triturador de lixo, vai durar pra sempre. Eu tava dando uma olhada, eles têm garantia vitalícia. O Marcos tá apavorado ali. Eu levei um susto. Eu tava pronto pra falar, nossa, mas eu olhei aqui no site e eu não sei se o preço dessa bolsa... Você viu o preço da parcela. Não, eu vi o preço... Sim, é que eu tenho a bolsa masculina de couro para notebook Schuster NW066. E eu achei aqui no meu... Quando eu comprei? Deixa eu pegar a data aqui. 2019. Custou R$740. Hoje tá 2.000. Então, aumentou. Mas vale, tá? Tá triste. Não, foi que nem eu falei, essa minha mochila eu compraria de novo, com certeza. Se eles quiserem mandar um cupom de desconto pra gente, seria bem legal também. Por favor, manda pra nós aí, ó. Inclusive eu achei aqui o e-mail de quando eu comprei, pra ver, tá aqui o e-mail da nota fiscal. Quanto foi? Foi R$1.099 na época que eu comprei. E hoje em dia, foi em 2019 também. E hoje em dia tá 2.200 e pouco. Subiu. Como diria Harrison Ford em Shrink. É. Aliás, um spoiler que não é spoiler, um comentário sobre o Shrinking. Você tá vendo o Shrinking essa temporada, Rambo? Tô vendo, tá muito bom. Você tá atualizado com os episódios, viu, dessa semana? O dessa semana que eu recebi notificação ontem, esse não. Só o outro. Tá, tem um ator conhecido, o Arthur não vai reconhecer, porque ele não viu Breaking Bad. Mas tem um ator lá que tá lá, falei, olha! Opa! Bom saber. É o meu crime cinematográfico. Tô vendo The Good Doctor agora. Cara, eu tenho vontade de ver The Good Doctor, porque tem um ator que eu adoro, que ele fez The West Wing, e ele tem uma cara meio de triste, assim, então ele funciona muito bem em The West Wing, deixa eu pegar aqui o nome dele, é o Richard Schiff, ele fez o Toby Ziegler em The West Wing, e ele e eu já vi entrevista com ele, ele é um cara que ele se emociona ao falar sobre o trabalho dele, sobre a arte, etc, etc, ele pensa muito a respeito do personagem, um cara que mergulha bem, assim, nas coisas, ele tá no The Good Doctor. Quando você falou que tem uma cara de triste, eu logo imaginei que fosse ele, eu vi agora que, eu entendi exatamente o que você quis dizer. Eu tenho vontade de ver por causa dele, mas todo o resto que eu já vi sobre a existência de The Good Doctor, eu falo, puta, não ia ter paciência pra ver essa série, não sei se justifica, sabe? É do David Shore, né? Do House, então isso me chamou a atenção. É que eu tava conversando com meu irmão e daí eu falei, tá terminando agora a segunda temporada de The Pitt, que eu recomendei pra eles, porque eles estavam vendo House, daí terminaram, e eles gostam de série de médico, daí eu falei, eles iam assistir The Pitt, daí eu falei, tá acabando. Aí eu falei, a gente tá assistindo The Good Doctor, é bom, não sei o quê. Daí eu resolvi dar uma olhada só que foi assim, eu terminei o episódio de The Pitt e fui assistir em seguida. E é um choque, assim, porque The Pitt é tão bom e tão realista, né? Bom no sentido de representar a coisa médica bem, assim. E aí aquele drama, sabe? De tipo, a pessoa desmaia, daí começa aquela música, né? Tipo, aí é difícil. É bizarro. Mas assim, toda a série médica é assim. É que The Pitt é um ponto fora da curva. E aí eu tinha acabado de assistir. Mas assim, a representação do personagem principal, dos pensamentos dele, da forma como o cérebro dele funciona, eu achei bastante bem feita.
Tá. Tô no 4º episódio, vamos ver. Ainda né? não tem muita oportunidade pra dar errado. O piloto eu achei bem fraquinho, mas do 2, 3, 4 tô achando interessante. Tô vendo pra ver no que vai dar. A parte médica não adianta porque The Pitt destruiu tudo, mas o resto tá interessante. Dá uma chance pra Yar. Yar, a primeira metade da série ela é muito boa. E aí, eu até devo ter comentado isso quando eu tava vendo com a Lari. Dá pra ver claramente quando começou o Grey's Anatomy. E eles falam, a gente precisa começar a apelar pro público jovem. Aí começou uns dramalhão de novela, tocar música, entrar a criançada, aí entortou. Mas, entortou não, mudou o perfil da série. O começo assim, as primeiras, sei lá, 4 ou 5 temporadas, que ainda é o cast core, assim, né? E o pessoal começa a sair, aquela coisa que acontece com série que dura 10 anos, né? Mas... Sim, tendo terminado de ver inteiro o Plantão Médico, Yar falou, tá, que bom que a gente viu. A gente maratonava de ver a temporada no fim de semana, assim. E era na época que uma temporada tinha 24 episódios, 25, sabe? É bem boa. E tem o Carter, né? O Rabinovich. Novinho. Deve ter começado essa série, tinha, sei lá, 18, 20 anos. Criança. Né? Criança, total. Porque eu cheguei, criança. eu tinha uma época que passava na TV aberta. Só na Globo. E eu cheguei a assistir alguns episódios, né? Mas nunca vi assim de cabo a rabo. Vou dar uma chance, assim, que parece bem legal. O Matheus falou aqui que tá enrolando pra ver The Pitt faz um tempinho. Eu vou falar assim, é uma série que cansa mentalmente, porque tem umas coisas bem... Tem um caso específico dessa segunda temporada que quando apareceu eu sabia que ia dar ruim e deu ruim, eu fico arrasado, eu espero que termine logo essa parte, porque tá me fazendo mal, assim, mas vamos ver, né? Mas a série é muito boa mesmo. Então eu recomendo pra todo mundo que tem estômago pra essas coisas que realmente às vezes fica um pouquinho pesado. Tem 2 séries que eu adoro, mas que eu não conseguiria, não recomendo fazer isso, não conseguiria ver 2 episódios seguidos. The Pitt é uma delas e a primeira temporada de True Detective. A primeira temporada de True Detective é uma das maiores obras-primas da história da TV, mas não dá pra sentar e são, sei lá, 8 episódios, não é uma coisa comprida, mas cara, é tão denso, é tão pesado, é dark, então é difícil. É como assim, Matthew McConaughey com o Woody Harrelson, eles mandam bem, o Matthew McConaughey tá incrível nessa série, mas também é uma temática difícil, e o personagem do Matthew McConaughey é um cara extremamente pesado, tem toda uma aura, assim, ruim ali, então é difícil, mas... vendo em doses um por semana, cara, essa é uma das melhores séries da história. Muito bom. A segunda temporada foi um desastre. A terceira foi até ok, a quarta eu parei no meio também, mas a primeira é uma obra-prima, é muito boa. Mais uma pra lista. A primeira temporada de True Detective. É isso que eu ia comentar. É isso, porque, assim, cada temporada é uma história, então tanto faz, né? Então, enfim, é muito bom. Pra mim, a série que eu não consigo maratonar, mas que eu adorei, foi The Bear. Porque ela tem uns episódios tensos, assim, também, de discussão. Quando começa a discussão de família, são episódios maravilhosos, show de atuação de todo mundo. Mas é um episódio realmente pesado, é uma série que eu adoro. Mas que você termina, parece que você tá no meio da discussão, parece que você fez parte ali da briga. Ou na cozinha, quando você tá ali na cozinha, naquela loucura deles. Eu me sinto ali bem imerso. E eu também não consegui maratonar. The Bear foi a 4ª temporada agora, né? Que é a mais recente. Isso. A terceira, vai acabar na 5ª. Ela é difícil por causa disso. Sim. Eu lembro que eu vi uma matéria que falou, assim, a matéria de um site de entretenimento falou, gente, chega de série Bad Vibes, pelo amor de Deus. Toda série é o mesmo, assim, eu troco o skin, mas a gente brigando, vamos tentar trazer um pouco de leveza, assim. E na 4ª temporada, logo no primeiro episódio, um dos primeiros diálogos, são eles pedindo desculpa pra audiência. São 2 personagens conversando, mas reconhecendo como a temporada passada foi difícil de aguentar por causa disso, de briga, aí acaba. É a temporada seguinte, continua briga. Mas The Bear é uma série muito boa também. Primeira temporada também, linda. Mas a série inteira é muito boa, né? Vai acabar agora, a 5ª temporada vai ser a última. Faz sentido, né? Deu pra ver que tava esgotando ali as boas ideias, né? Atuações ótimas, mas... Tanto que pra mim, acho que o episódio que mais me pegou e que eu mais curto é o do cousin, né? Do primo, aprendendo na cozinha da... Nossa, me fugiu o nome daquela atriz que é fantástica. Nossa. Pode crer, da atriz britânica. Nossa, me fugiu o nome dela. Eu adoro essa atriz. Ela Olivia Colman.
Isso, Olivia Colman. Pra mim de novo, show de atuação de todo mundo, até dos atores que não são principais, mas ela é um show de atuação absurdo. E esse episódio, ele não é tão bad vibes, aí tem um momento bad vibes, mas aí termina ali no alto, assim, te jogando pra cima. Pra mim é o melhor episódio. E depois é um episódio bad vibes também, que é a discussão da família. Acho que são, inclusive, um depois do outro, que o segundo... faz sentido. Que logo em seguida... Tem o Saul Goodman, né? Exato, que tem a discussão da família na casa, no almoço de família, no jantar de família, alguma coisa assim. Mas esse é totalmente bad vibes, assim, mas enfim. Tem que estar com a terapia em dia pra ver. Nossa, total. E aproveitar. Total. Mas é muito boa também. E antes de continuar falando, né, dos follow-ups dessa semana, eu queria tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, geralmente os seus dados são o preço da conexão. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e ainda passa a utilizar o seu dispositivo com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem mesmo olhar para os seus dados trafegados. Já a parte de poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. Para conhecer melhor, a ExpressVPN faz o seguinte: acessa expressvpn.com/adt e com esse link você vai levar 3 meses de graça na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Valeu! Bom, e voltando aqui aos follow-ups dessa semana, o Rodrigo Teodoro comentou sobre o AirBuddy. Para ele, talvez nunca seja uma palavra forte, mas ao mesmo tempo apropriada nesse caso. Ele acha que nunca veremos o AirBuddy no Windows. Dito isso, e jogando contra o Rambo nesse caso, ele perguntou se a gente conhece alguma alternativa confiável que faça algo próximo, ou mais básico ainda. Basicamente, ele quer monitorar a bateria dos AirPods Max no Windows. Se fosse possível também, se está no modo transparência, redução de ruído e por aí vai. Vocês conhecem alguma alternativa ao AirBuddy para o Windows? Olha, você pode estar jogando contra, mas eu vou dizer que você está provavelmente certo que a probabilidade de existir um AirBuddy para Windows é muito pequena. Mas aí eu sempre que alguém faz essa pergunta, eu lembro, nossa, como é que era mesmo aquele app para Windows que é tipo o AirBuddy para Windows? E aí eu sempre tenho que pesquisar, que eu nunca me lembro de cabeça. E aí eu pesquisei, achei, e vai ter o link aí nas notas do episódio, que é o app chamado Magic Pods. Inclusive eu achei esse link agora num post do Reddit, e aí nos comentários tinha alguém perguntando, alguém conhece uma alternativa pro AirBuddy no Mac? Porque o AirBuddy é uma porcaria, não sei o quê. Que maravilha. Daí, enfim, isso não é o caso. Mas o Magic Pods eu nunca usei porque eu não uso Windows, mas ele parece muito bom. Tem um visual bacaninha, tem as animaçõezinhas, tem a bateria, tem o controle de ruído e suporta outros fones também, AirPods Max, os AirPods todos, fones da Beats e de outras marcas também. Então vale dar uma olhada. Maravilha. Então, já que agora a gente já sabe que o Rambo nunca vai portar o AirBuddy para o Windows, vamos para os assuntos dessa semana. Começando com a polêmica, ou melhor, o grande lançamento da NVIDIA, que foi o DLSS 5. Para quem não viu ou tá escondido numa caverna, a NVIDIA resolveu lançar essa semana a evolução do DLSS, que basicamente, até essa versão, né, preenchia os quadros através de IA, os quadros entre as imagens em um jogo. Então, por exemplo, se você estivesse jogando na sua TV ou no seu videogame e para o jogo processar mais rápido essas passagens de animação, enfim, toda a ação do jogo, o DLSS fazia esse preenchimento de quadros utilizando IA. Só que agora é um pouquinho diferente como ele vai funcionar.
agora é um pouquinho diferente. A partir de agora, o DLSS ele não vai mexer só nesses quadros, ele vai mexer no cenário, na arte do jogo e por aí vai. E só de eu falar arte do jogo, vocês devem ter entendido a polêmica, né? As imagens que a NVIDIA mostrou mudam não só o cenário do jogo com uma melhor iluminação, com um melhor reflexo, parece que você está realmente no mundo real em alguns casos, como mudou a cara dos personagens. E aí a gente começa a se questionar, né? Até onde vale a pena essa inserção de IA nos jogos ou não? Vocês chegaram a ver essa polêmica da semana? Sem dúvida. Aí a primeira coisa que eu fiz foi mostrar pro Rafa, porque ele joga, eu não jogo. Uhum. E a reação dele foi... que coisa horrível, parece filtro de TikTok no game. E eu tendo a concordar. Eu tava ansioso pra ver esse evento todo que a NVIDIA faz todos os anos nessa GDC, né? E já era de se imaginar que ia ter muito anúncio relacionado à estrutura e à produtificação de IA. E eu fiquei sabendo que tinha sido anunciado isso aí quando a primeira coisa que eu vi foram os posts todos reclamando de como esse negócio de deixar hiperrealista tava distorcendo os jogos e fazendo um filtro de boniteza quando não precisava, não cabia, etc. E até jogo com estética caricata estavam botando esse filtro por cima e ficava uma aberração, né? Ficava coisas horrorosas, etc. E hoje a gente tá gravando aqui na quarta-feira, até o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, falou, gente, vocês estão apavorando à toa. Para com essa bobagem, é óbvio que não vai ser desse jeito que vocês estão usando distorcido pra falar que o negócio é ruim. Isso vai ser implementado do jeito certo pelas desenvolvedoras de jogos, então sossega. Que papinho, assim, né? Porque as imagens são do demo deles. Então por que você fez o demo assim, se não vai ser assim? Pois então o erro é seu. E tem muita imagem que tá circulando por aí que eu tô vendo, que não foram do evento. Estão falando não, a galera do faz banana. meme. Exato. Né? E aí fala que então, a mentira tá ficando maior do que a história, como geralmente acontece com essas coisas, principalmente quando o assunto é IA, porque tem gente que tá a fim de atazanar e tá nessa nova batalha. Antes o problema era efeito especial de filme, agora o problema é IA, né? Uhum. Mas, sim... Eu sempre penso nessas horas, na entrevista que a gente fez no IA Sob Controle com a professora Paula Mastroberti, que é professora de arte, e ela entrou em contato com a gente, que ela falou assim, pessoal, ela falou, eu acho que eu tenho uma coisa acrescentada nessa conversa, porque vocês analisam muito sobre o quão hiperrealista as IAs conseguem deixar uma imagem, uma coisa assim, mas essa não tem que ser a métrica para arte, é outra coisa. O hiperrealismo, aí ela falou, e aí eu lembro que teve gente que discordou. Ele é um dos aspectos da manifestação artística. Beleza. Aí ela falou, a parte que o pessoal discordou. Pra isso, quer saber? Existe a fotografia, né? Então você aplicar uma coisa hiperrealista pra ficar igual se fosse uma foto, ela falou assim, então faça a foto, né? Basicamente, eu tô talvez distorcendo um pouco, sendo injusto, mas essencialmente foi isso que ela disse, que a fotografia já tá aí pra dar conta desse tipo, dessa necessidade artística. E todo o resto, né? Você exercitar a criatividade de outros jeitos, tá aí, essas IAs podem ajudar com isso, mas de parar de, agora tá muito bom, porque agora criei imagem hiperrealista, isso não é exatamente uma métrica de nada quando o conceito é artístico, né? E eu pensando sobre isso em jogos, primeiro, você aplicar esse filtro para deixar um jogo que quando ele foi criado, ele tentou buscar um hiperrealismo que meia dúzia de polígonos não resolvia. Hoje em dia você coloca esse jogo, bota o filtro, beleza, você atualiza uma coisa que foi a intenção. Outra coisa é se você tem um jogo que teve aquela estética de propósito e você aplica esse filtro em cima para mostrar como ele seria hiperrealista quando nem originalmente ele foi criado para ser desse jeito, né? E não é, sei lá, Angry Birds, fazer o Angry Birds hiperrealista. Não é isso que eu tô dizendo, entendeu? Mas tem essa discussão da manifestação artística mesmo, se esse filtro ele até precisa existir para esse tipo de coisa, né? Mas o que eu tô vendo, e teve aquela que eu falei do Indiana Jones, né? Imagina, né? Sei lá, Bethesda pagou $1 milhão para escanear o rosto do Harrison Ford, aí botam esse filtro aqui de boniteza de TikTok que nem parece ele, e tá feio só porque ficou artificial. A NVIDIA pisou na bola, eu acho, da forma como ela comunicou, porque ela já teria que saber, mexendo já com jogos desde que ela existe,
que existe uma parcela grande do público, especialmente na internet, que acorda todo dia pronta pra entender um negócio errado pra reclamar e sair brigando com os outros. E, infelizmente, a Nvidia depende dessa molecada porque são eles que compram jogos, né? Então ela tá meio vendida nessa jogada, né? Então eu acho que a forma como ela comunicou poderia ter sido um pouco mais cuidadosa. Por outro lado, eu acho que não tem nada que ela poderia ter feito que teria impedido esse blowback todo que ela vai receber só porque esse negócio existe a partir de agora. Mas o delta entre o Jensen Huang falar, gente, sossega, e ele próprio ter mostrado coisas que não ficaram tão bacanas assim, isso mostra uma dissonância grande entre expectativa e realidade do que a Nvidia esperava poder entregar. Então, sei lá, foi um tiro de festim no pé. Eu concordo que não vai ser tão grave assim, mas o jeito que eles mostraram, dá pra entender porque que vocês deixaram tanta margem assim pra essas críticas todas. E ainda tem alguns pontos que ficam de questionamento. Eles prometeram o lançamento para esse ano, sendo que na demo eles estavam utilizando duas 5090, duas placas de vídeo 5090. E se você hoje olhar rapidamente o preço de uma placa dessa no mercado, vai ver que ela passa de 20 mil reais fácil. Então, se você precisar de duas 5090, não vai ser todo mundo que vai conseguir brincar com essa tecnologia. Eles mesmos não comentaram sobre quais placas que darão suporte, mas é bem provável que seja a linha Blackwell, então não vai ser qualquer um que vai ter acesso a essa brincadeira. Mas eu acho que o grande problema foi talvez eles não terem feito isso de forma gradual. Se eles começam mostrando o cenário melhorado, por exemplo, eles tem uma cena de Assassin's Creed que eles mostram que ele tá em cima de uma árvore e aí você olha assim o cenário, parece documentário do Discovery Channel, assim, sabe? Lindo, o cenário ficou lindo, mas eles não mostram o personagem como ele fica nessa cena. Pra mim, se eles mostram aquilo, teria me vendido muito bem. Mas a partir do momento que eles mostram os personagens, o próprio Resident Evil, que foi lançado há pouco tempo, o Requiem, a personagem mudou. Então, assim, a personagem muda, a fisionomia dela muda. Ela parece uma modelo, né? Depois que passa por esse filtro do Instagram, sei lá, alguma coisa parecida. Mas eu acho que isso é mais agressivo. Tem uma cena também de Hogwarts Legacy, tem uma professora que aparece, e aí quando passa o DLSS, ela tá com muito mais rugas, parece que a professora agora tem 150 anos, sei lá. E eu acho que o mais grave é mexer justamente nos personagens principais e passar esse filtro de Instagram. Porque no final das contas a IA também é treinada com essas imagens de modelos, enfim, imagens muito de pessoas idealizadas e vai levar isso para os jogos. Eu acho que a gente pode, não é o caso agora, mas poderia entrar nesse assunto e ficar por dias aqui discutindo esse efeito nas pessoas. Mas acho que o grande problema é que eles passaram do ponto. E fica falso, em alguns casos fica bem fake, né? A própria iluminação, parece que todos os personagens estão com uma ring light na cara ali, prontas para tirarem uma foto. Então, pra mim, eu acho que funcionaria muito bem se eles tivessem comunicado primeiro com o cenário. E aí depois ir colocando no resto dos jogos e ver como a comunidade aceitaria. Mas realmente, com a IA, hoje, qualquer comunicação dessa forma iria pegar mal. Eu, por não ser exatamente um gamer, né, a última coisa que eu joguei faz anos, né? Quer dizer, eu jogo aqui os joguinhos bestas de Apple Arcade né? Mas não é exatamente, não me considera muito... Não é sobre isso que estamos falando, né? Eu tô olhando de fora pra essa polêmica toda, reconhecendo que é a polêmica pela polêmica um pouquinho, e que o público que é mais vocal sobre isso, geralmente é o público chato, que provavelmente brigou também na época de Gamergate. O pessoal quer brigar, né? Então, e eu olho pra isso do ponto de vista de quem tá vendo outras rejeições parecidas quando o assunto é IA, só porque quer brigar, porque o assunto é IA. A mesma coisa de quando DuckDuckGo anuncia coisa nova lá pro Duck AI, sempre tem os nossos aí que vem, tá enfiando IA em tudo. Tanto que o DuckDuckGo, toda vez que eles anunciam coisa de IA, fala, gente, este recurso que é opcional, que está na plataforma Duck.ai, que é opcional, que não está no DuckDuckGo oficial, porque isso é opcional, para quem quiser usar, quem escolher usar. Então eles ficam colocando esses condicionantes o tempo inteiro, que é para tentar aplacar um pouquinho o problema todo que eles sabem que vai existir. E quem quer encher o saco não vai nem ler isso, mesmo que leia vai encher o saco do mesmo jeito, né? Então tem muitas variáveis que eu vejo e reconheço nessa polêmica toda, que seriam inevitáveis só porque essa coisa existe. Mas como um não gamer, eu olho pra isso e penso, tá, tem coisa aí que dava pra ter sido anunciado melhor e exemplificado melhor. Mas não tira que eu acho que... Eu concordo com o Jensen Huang que sim, o impacto e a rejeição isso tá maior
do que o que vai ser, de fato, quando os jogos forem lançados, for chegar mesmo, colocado no mercado, que é diferente de uma demo que poderia ter sido melhor executada. E eu tô bem curioso pra ver como isso vai funcionar de placa de vídeo pra placa de vídeo. Porque no final das contas é a IA generativa que tá trabalhando ali em cima daquela imagem pra melhorar, enfim. Eu não sei, e aí é realmente curiosidade, e eu não lembro de ter visto eles comentando sobre isso, como vai funcionar essa geração para cada usuário. Já que a IA generativa, provavelmente o resultado que eu vou ter na minha placa de vídeo pode ser diferente da que o Mendes vai ter e do que o Rambo vai ter. Porque, no final das contas, a IA vai trabalhar em cima daquela imagem e em cima daqueles dados gerar um conteúdo. Não vai ser algo padronizado. Provavelmente eles vão tentar padronizar com alguma informação, o desenvolvedor provavelmente vai deixar essa informação no jogo, mas eu acho que a gente pode ter resultados diferentes para cada usuário. Não sei, posso estar falando besteira. Já não é meio assim? Porque eu lembro na época em que o pessoal do prédio, na época de Half-Life, Counter-Strike, e aí foi quando saiu, sei lá, PS2, talvez, não sei. Mas tinha lá, o pessoal queria ir atrás da placa de vídeo mais parruda, porque isso ia fazer com que a aguinha ficasse mais aguinha, o pozinho ficasse mais pozinho. Já tinha um pouco dessa diferença, né? Não, mas eu digo entre placas iguais, entendeu? Por ser IA generativa, ela não tem como gerar o mesmo resultado em 2 pontos diferentes, entendeu o que eu quis dizer? Em 2 equipamentos diferentes ela gerar o mesmo resultado. Se você gerar agora pro ChatGPT e pedir uma personagem XYZ, ela vai gerar uma coisa pra você e uma coisa pra mim. É claro que não vai ser nesse nível de diferença, porque ela tem todos os parâmetros do jogo sendo imputados ali na geração da imagem, né? na IA generativa, literalmente. Mas eu acredito que possa existir diferenças. Eu tô bem curioso pra ver como eles vão lidar com isso. Porque eu acho que hardwares iguais em casas diferentes podem gerar materiais diferentes. Pode ser coisa mínima, mas ainda assim você pode olhar e falar, caramba, isso aqui tá diferente disso aqui. Eu tô bem curioso pra ver isso, porque eu não vi ninguém comentando. Ele falou, os desenvolvedores vão ter controle, mas a gente sabe que IA generativa... desligar. Basicamente, porque com IA generativa o controle que você tem faz aí com esses dados que eu tô te dando. É claro que o jogo vai ser o grande input, né? Aquela imagem vai ser o grande input, mas eu tô bem curioso pra ver como ele vai se comportar em máquinas iguais e locais diferentes. Só me explica uma coisa, porque eu só assisti a parte mais do demo mesmo, eu não vi a explicação de como funciona, se é que teve isso, mas quando você fala IA generativa... não é, acho que não exatamente, não é um Stable Diffusion que tá rodando a 120 FPS, porque é impossível. Sim. Então é um machine learning tradicional que eles chamam de IA para vender e é isso. Um upscaler generativo. Exatamente. Porque que eu saiba, não existe nenhum modelo de IA generativa de imagem que roda a 120 FPS atualmente. Não, mas é que no final das contas ainda tem um machine learning generativo, de alguma forma, entendeu? Não, sim. Eu acho que esse comportamento pode ser diferente em máquinas iguais, entendeu? É isso que eu fiquei curioso. Não, isso sim. Mas assim, eu não acho que seria o suficiente para ser um problema, porque eu acho que é no mesmo nível que já é diferente atualmente. Porque mesmo sem machine learning, 2 GPUs iguais, idênticas, rodando o mesmo jogo idêntico, o resultado não é idêntico. Sim. Porque sempre tem um errinho de floating point ali, ou o jogo usa alguma coisa random para gerar ruído, textura, etc. Então nunca vai ser idêntico, né? Se você pegar um screenshot do mesmo frame do jogo em 2 computadores e botar no Photoshop lá, colocar o modo difference, não vai ficar preta a imagem. Isso que eu quero dizer. Então, mas é claro que quanto mais camadas você adiciona de processamento, você vai acumulando esses pequenos errinhos até que chega um ponto que realmente pode dar uma diferença perceptível. E é claro que vai ter gente com microscópio na tela olhando pra ver, olha aqui, esse fiozinho de cabelo aqui tá diferente do outro ali, falhou. Eu fiquei bem curioso para ver como eles vão fazer esse controle, porque hoje o DLSS basicamente ele trabalha em cima dessa geração de quadros entre cenas, né, para fazer esse preenchimento das cenas. Então é mais difícil a gente ter essa noção de diferença entre máquinas iguais rodando o mesmo jogo. É claro, como você falou, se eu parar o mesmo frame em 2 máquinas diferentes, provavelmente eu vou ver
a diferença que foi gerada ali do quadro. Mas a partir do momento que você coloca o próprio personagem para ganhar uma skin bonitinha do Instagram de modelo, enfim, ali no personagem que você tá olhando, é um risco a mais, sabe? Eu acho que passa a ser uma camada a mais. E aí esse detalhe que eu fiquei bem curioso pra saber como é que eles vão trabalhar e limitar pra não causar erros gigantes, né? E haja ventoinha. Nossa, quando eu vi que eram 2 50,90, uma pra gerar o conteúdo e a outra pra fazer a exibição, eu falei, nossa, imagina. E eles querem lançar no outono americano, ou seja, primavera brasileira, final do ano. Isso vai estar pronto pra uma 50,90? Compra 2. Baratinho. Tá fácil, cobrando. Tá fácil, né? Baratinho. Ninguém precisa. Bom, indo agora pro segundo assunto do episódio, que também tem IA envolvido, olha só, surpresa de ninguém. Essa semana eu comecei a utilizar o Particle, que é um aplicativo de notícias que utiliza IA para entregar o conteúdo, para juntar notícias diferentes, enfim. Ele é um aplicativo de IA para entregar notícias para o usuário. E eu até comentei com o Rambo e com o Mendes que eu fiquei bem impressionado com a qualidade do aplicativo, como ele tem funcionado muito bem na minha rotina. Eu tenho utilizado ele há mais ou menos uma semana e eu curti bastante, inclusive a entrega de notícias eu acho que tá bem redondinha. E aí o Mendes me lembrou que ele mesmo já utilizou o beta do aplicativo tem mais ou menos um ano e eu queria saber a opinião de vocês, se vocês voltaram a usar, se vocês também estão curtindo. Eu usei quando ele saiu. Eu vi que tinha um beta, sei lá, rodou no Threads, assim, tem isso e tal, e foi meio no começo de quando começou a dar pra colocar a generativa de um jeito mais decente fora dos chatbots mesmo, né? Antes era meio porco, aí começou a ficar melhorzinho e logo apareceu. Eu achei super legal e eu abri hoje o aplicativo pra poder ver como é que tava. Cara, tá irreconhecível em relação a como ele era antes, naquele comecinho, e ele tinha, né? Eu não sei como é que é o onboarding hoje, porque o onboarding já estava feito, mas você falava quais eram os seus assuntos de interesse e numa métrica sei lá, isso era meio complicado, uns gráficos de pizza, o quanto você queria ver uma notícia ou quanto você queria não ver uma notícia. Sim. E assim, ao invés de ser do 0 ao 5, era do 5 ao menos 5. Coisa que você fala assim, eu não quero em hipótese nenhuma que apareça notícia de beisebol na minha timeline, porque dane-se. Mas se você deixasse no 0, podia aparecer algumas, né? Então isso era engraçado. E tinha todo o lance de você dar o feedback notícia por notícia do que você não quisesse ver. E ele tinha um lance de uma timeline finita de notícias, de recomendação, etc, para você ir vendo, e você não assinava exatamente feeds, mas sim, era em torno de assuntos. E tinha o resumator de cada notícia. E aí depois eles, a última vez que eu usei, eles estavam colocando podcast também para você escutar a notícia generativa, e tinha um lance, eles estavam colocando um termômetro de inclinação política do veículo, porque era um biasômetro, um viesômetro, para mostrar para você que se você estava lendo uma notícia que geralmente estava mais associada a um site que é mais de direita ou de esquerda, você colocar isso na conta de como você interpretava aquela notícia, né? E aí eu não é por causa disso, mas eu não usei mais. A ideia eu sempre achei muito legal e eu achava que isso ia ser um dos futuros de agregadores de notícias para quem não quer se limitar a viver só no Instagram, só no Twitter, só se informando em rede social. Apesar de ter um pouquinho disso, tinha uma parte de comentários que eu lembro que não era muito agitada, mesmo que era um beta. E o mais engraçado, eu usava pelo Test Flight. Eu tentei baixar o app da App Store e não estava disponível no Brasil. Você não podia baixar, mas o Test Flight podia. E aí, depois eles lançaram aqui, até meio, não é recente, mas é mais recente do que quando eu estava testando o beta lá atrás. Eu gostava muito da estética do app, eu achava ele um app muito bem feito. Teve sugestão que eu nem lembro mais o que foi, mas que eu mandei e eles acataram de coisa lá naquele comecinho, de pegar bastante feedback das pessoas e ir colocando. E eu poderia muito bem hoje falar assim, nossa, cara, eu uso todo dia, muito bom. Porque eu só parei de usar sei lá por quê, mas foi uma rejeição, sabe? Ele só não entrou no meu fluxo de dia a dia de pegar... Mas eu lembro que teve notícia
No comecinho dele, uma outra coisa que eu publiquei no 95Mac saiu de lá. Foi lá que eu tinha visto. Nos 1 bilhão de feeds RSS que eu assino não tinha aparecido, nas redes não tinha aparecido, veio de lá. Coisa bem específica, assim. E eu assinava pouca coisa de assuntos. Era, sei lá, tecnologia, óbvio, né? De consumo, bastidores também, astronomia, que era legal ver uma coisa ou outra. Mas foi meio por aí, né? A sua experiência tendo descoberto agora, como é que tem sido? Então, eu fiquei bem surpreso justamente por conta desse mais e menos da notícia que você falou, que você pode selecionar o tema e aí ele começa a te entregar mais sobre esse tema. O único problema é que a minha home é basicamente futebol, porque foi o primeiro tema que eu coloquei e eu acho que ele aprendeu que eu gosto de futebol e ele entendeu isso e não muda. A home é só futebol. Eu abro aqui e parece o GE. É Champions League, é futebol brasileiro, que eu achei interessante. Ele puxa a notícia brasileira também. Em algum momento eu vi que ele não puxava, e aí, só que tá em inglês, né? O título, eu vi que ele tem até uma opção de tradução, mas ele gera o cardzinho, que também é gerado com IA, ele gera em inglês, mas as notícias dentro dele estão em português, então quando você clica, ele abre ali as notícias para você abrir e ver a notícia diretamente no site, isso sim em português, mas por algum motivo ele tá travado. A minha home é só futebol. Mas, por outro lado, as outras opções que eu vi que ele tem, um explorar, enfim, outras abinhas, né? Eu consigo ver outros temas. E aí entra entretenimento, entra ali cinema, que foi outra coisa que eu coloquei, tecnologia. E aí sim tá mais normal. E a minha experiência tem sido muito boa. Eu tô tentando diminuir meu uso de Instagram. Até antes aqui da gravação do podcast, a gente tava conversando sobre Instagram, enfim. E aí eu reclamei da quantidade de anúncios. Então uma forma de utilizar menos, né, o Instagram tem sido mover a minha atenção para algum outro aplicativo, e aí eu tô tentando usar o Particle. E tem funcionado, porque ele sempre entrega notícias bem resumidinhas ali, então eu abro, vejo o resumo, se me interessa eu abro de novo a notícia para ver o conteúdo. Os cards são bem bonitinhos, eu achei o app muito bonitinho, toda a estrutura do app muito legal, e eu tô treinando ele, né? Toda hora eu vejo, poxa, eu tô sentindo falta de algum tipo de notícia. Eu vou lá, coloco o maisinho, e aí daqui a pouco ele começa a aparecer no Explorar. Quando eu quero mais sobre alguma notícia, por exemplo, o futebol brasileiro, foi um que eu fiz dessa forma. Eu entrei numa notícia de futebol brasileiro, cliquei e pedi que ele adicionasse ao feed, né? Enfim, que ele aprendesse ali com o futebol brasileiro e começasse a me entregar notícias. E funcionou. Então, ele aprende muito rápido, isso eu achei legal. Não ter o português nativo, eu acho que pode ser um problema para algumas pessoas, mas para mim não tem sido. Eu tenho até gostado de ver as notícias brasileiras em inglês, é interessante, é engraçado ver algumas coisas, mas existe uma opção de tradução. Eu ainda não testei. Eu tenho usado um outro aplicativo fitness que tem tradução por IA e que ele utiliza o Apple Intelligence e funciona muito bem. Então, em algum momento eu devo também testar ali para ver como é que funciona nesse aplicativo de notícias também, no Particle. Mas curti. Entrou muito rápido no meu fluxo no meu dia a dia, já tá na minha home aqui e eu tenho usado bem mais do que eu esperava. Você tem adaptado o seu consumo de notícias, Zambo? Ou não é muito mais a sua praia? Não, como eu já disse em algumas outras ocasiões, o meu consumo atual é basicamente o NetNewsWire, com 3 ou 4 sites só, assim, é o Daring Fireball, for Media, o Tsai, aquele que faz apanhadões, assim, de várias coisas, e tem mais um outro site que eu não lembro qual é. Não é o 9to5Mac, infelizmente, porque o volume de posts do 9to5Mac é muito grande pra deixar no leitor de RSS. Aí o 9to5Mac eu só leio os highlights, assim, uma vez por semana, mais ou menos. Mas é isso. Aliás, assim, foi engraçado hoje, eu vou contar essa. Pode contar. Eu até ia comentar. De manhã o Rambo mandou a notícia. Vocês viram que legal? O backplate do iPhone 17E, ele cabe no 16E pra você colocar a MagSafe. Falei, jura? Teve um cara que escreveu sobre isso ontem, dá uma olhada. Eu mandei o link da notícia que eu postei. Muito bom. Não, e eu mandei o link perfeitamente sabendo que isso seria uma possibilidade. Mas é divertido, mas assim, não tenho feito outras adaptações. Eu tinha vontade de ter algo mais algorítmico, mas não tenho tempo também de ficar lendo muita coisa, e notícia às vezes só serve pra estressar, então... Então,
eu acompanho ali o que interessa e pouco, de preferência. Por isso que eu gostei desse aplicativo, porque eu tirei tudo que me estressa. Então, política, por exemplo, não aparece pra mim. Não tem nada de política, guerra, nada. Não aparece nada. Por isso que eu até falei que a minha home é só futebol. Beleza, legal. Eu tô me enganando, parece que é o mundo perfeito ali de futebol, mas legal, tá funcionando pra mim. E é uma opção, porque eu entendo quem gosta de ver as notícias de política, de guerra, mas eu hoje não quero me estressar. Então eu prefiro ver essas notícias mais leves. E uma coisa que eu acho que o Mendes vai gostar, não sei se você chegou a ver, é que agora tem joguinhos ao estilo New York Times. Ah, que legal. Eu ainda não abri pra jogar, mas eu vi que tem ali a opção. É uma coisa que eu ainda vou explorar. Mas como ele tem uma assinatura, eu tô achando que alguns desses jogos devem estar por trás de um paywall. Mas tudo bem também que eles têm que pagar a conta no final do mês. Faz parte. E aí joga quem quer. Mas tem agora joguinhos também que pode ser legal. Mas, de novo, essa opção de você poder selecionar os tipos de notícias que você quer, eu acho que é o mais inteligente, mais interessante, e é utilizando a IA de uma forma bem legal e a nosso favor, né? A gente se personalizando o algoritmo sem necessariamente ter que abrir um reel ali de algum conteúdo e ficar só vendo aquilo ali para treinar o Instagram, que eu quero ver só aquilo ali. Então, é isso que eu curti bastante. É só um adendo que poderia também dar um episódio de 5 horas, é esse lance que sempre vem alguém falar, quando a gente fala de não ficar acompanhando notícia disso, daquilo, mas você é um alienado, não quer saber do que... Não quero. Assim, não tem problema nenhum. Se for pra eu ter um piripaque de ataque de pânico uma vez por semana por causa de estresse causado, porque assim, se você acompanha todas as notícias da guerra, da política, de não sei mais o que, todos os dias, e isso não te afeta em nada, parabéns pra você é muito mais forte do que eu. Não é o meu caso. Então assim, uma vez por semana, no máximo, eu acesso um portal tradicional de notícias e dou uma olhada no chorume que tá acontecendo ao redor do mundo, e uma outra coisinha que me chama a atenção, eu dou uma olhada pra ficar sabendo por cima o que tá acontecendo e pra não ser um alienado. Mas assim, é o máximo que eu consigo. Eu adoro que em inglês você pode usar stomach como verbo, né? Então é o máximo que eu consigo estomagar. É o que o meu estômago aguenta. É uma vez por semana, porque o meu problema não é, eu não quero não saber de nenhuma notícia triste, chata, estressante, etc. Eu não quero que essas coisas cheguem até mim do nada. Eu quero ter controle de quando eu vou consumir esse conteúdo. E aí, por exemplo, NetNewsWire eu só tenho site de tecnologia e aí, ok, algumas notícias dão uma dorzinha de barriga, mas nada demais. E ultimamente tem acontecido bastante em tecnologia, né? Pois é. Mas aí, em vez de abrir o Instagram ou abrir o portal de notícias para ver notícia de guerra, quando eu tô de bobeira, quando eu tô esperando o elevador, né, que é o exemplo favorito do Mendes, eu abro o NetNewsWire e vejo ali o que tem acontecido. Eu gosto muito dos posts do Tsai, porque ele realmente pega só o que interessa no mundo Apple/tecnologia e faz um apanhadão das reações das pessoas relevantes daquele assunto, bota comentário dele em cima, e o Daring Fireball também tem bastante disso. Então é basicamente isso que eu faço pra me manter informado do que importa, sem me estressar e sem as notícias me atacarem do nada, assim. Eu fico ansioso de ver gente que tem notificação de aplicativo de notícia. Aí você tá ali no iPhone, daqui a pouco vê guerra, não sei o que, explodiu, não sei aonde. Tipo, meu Deus, como é que você consegue viver, sabe? Eu ia jogar o celular pela janela em 10 minutos. Notificação de notícia é ansiedade nível hard. E, de novo, né? Tem gente que zero se importa com isso. Na verdade, eu acho que essas pessoas que recebem esse tipo de notificação nem vê. O telefone acende, o negócio escrito, ela vê que é do negócio de notícia e passa assim. Você não é possível que registre, né? Que inveja. Se a pessoa recebe esse tipo de notificação, assim. recebe todas as outras. De Instagram, de mensagem do Instagram, de like. Cara, quem que tem, assim, se você tem, tudo bem. Mas, assim, notificação de like de Instagram, sei lá. Mas tem gente que encara, especialmente notícia de política, coisa assim, como
um esporte mesmo. É o hobby da pessoa e beleza. Assim como o nosso hobby é de tecnologia, apesar de não ter... Bom, hoje eu tenho, né? Porque faz parte do trabalho. Mas eu não tinha notificação de notícia de tecnologia ativada como Você hobby, criou um aplicativo pra isso, inclusive. Pois é, né? Então, mas teve esse propósito. Antes eu não tinha, né? Não, se receber notificação de notícia me fizesse ganhar dinheiro, aí eu teria também a notificação. Quanto mais melhor, verdade. literalmente, né? Mas cara, e eu também sempre falei isso aqui, eu não tenho a menor vergonha de falar que eu sou alienado mesmo. Eu não tenho um segundo pra parar pra pensar nas tretas de política daqui ou de fora, porque isso é levado na internet, principalmente como futebol. O pessoal tem o torce a favor, torce contra, quer falar, quer mostrar que isso é melhor, tipo religião, mesma coisa, né? Eu tava essa semana, fui na academia, desci pra fazer exercício. Chegou um senhorzinho. Eu fiz o que eu sempre sou, pessoa educada. Oi, bom dia, tudo bem com o senhor? Aí foi que você errou. Cara, aí ele falou assim, comigo está tudo bem. Falei, que bom. O que ele está muito bem é o Brasil, né? Ai, meu Deus. Nossa, pronto. Aí eu olhei pra ele. Aí ele falou comigo, eu tirei o fone de ouvido. Falei, pois é, complicado, né? Tchau. Eu vou de escada. Esse foi o seu segundo erro, tirar o fone de ouvido. Porque eu não sei se você viu, mas a partir de agora o Comando Vermelho é terrorista. Eles são um grupo terrorista. O Trump falou que o Comando Vermelho e o PCC são grupos terroristas. Inclusive o Trump chamou um monte de gente lá pra falar da América do Sul. Lula não foi. Eu quero ver ele trazer... Cara, eu só dei bom dia pra esse senhor. Juro pra isso aí. Aí ele terminava de falar, eu olhava e falava, pois é. Eu olhando pra ele, eu colocava o fone de ouvido assim no ouvido. E ele seguia falando, não tem nada, né, assim... Qualquer coisa que ele pudesse se agarrar pra seguir com a conversa assim, ele desistiu. Aí ele foi falar com outro cara que tava no outro equipamento ali fazendo exercício. Falei, cara, imagina como é que é o WhatsApp de uma criatura dessa. Esse cara, assim, vive dentro deste assunto. Ele trouxe esse assunto que eu falei, bom dia, tudo bem com o senhor? Ele deu um jeito de enfiar. Então esse cara recebe notificação de notícia no telefone, sabe? E tudo bem, é o mundo que ele escolhe viver. Enxerga tudo sob esse espectro. Tá vendo? Ó, é por isso que eu não passo do bom dia. O tudo bem já é too much. Porque tá certo que ele daria um jeito de enfiar o assunto, mas talvez se você não tivesse perguntado tudo bem, de repente teria ficado só no bom dia, né? Pois Será que chove, né? Mas lá no Irã tá chovendo tiro, né? Pois é. É complicado, então tomem cuidado com quem vocês dão bom dia. Difícil. Inclusive você falou de notificação, eu até fui confirmar aqui, porque no meu caso eu também desabilitei as notificações do aplicativo. Mas você pode habilitar dentro do app, mas o mais legal é que ele tem uma aba aqui de... Não é bem notificações, mas enfim, é um histórico que ele chama, que você vê as notícias que ele te notificaria. Então, por exemplo, tem aqui notícia sobre Duna, parte 3, Avengers Doomsday, que são coisas que eu veria, que eu com certeza abriria a notícia, e estão aqui organizadas bonitinhas em notificações dentro do aplicativo. Então é uma forma legal de você acompanhar as notificações dentro do próprio aplicativo sem precisar do push notification, né? Eu achei isso bem interessante também. E, enfim... A estética do aplicativo é muito bonitinha. Isso acho que foi o que mais me pegou. Esses cardzinhos me lembra muito aquele aplicativo antigo, Surf, se eu não me engano, que era de notícia, que antes do Surf tinha um... Não lembro. Enfim, teve uma época que todo mundo queria fazer um aplicativo de notícia baseado em RSS, e aí tinha uns com umas imagens gigantes, assim... É porque eu testei tantos desses, que eu acho que era Surf e tinha um outro antes desse. Me lembra, mas aqui parece que ele é feito de forma mais inteligente, e eu achei legal dele dar a opção de ver várias notícias sobre o mesmo assunto. Sobre a mesma informação, né? Isso é legal. Eu abri aqui a notícia sobre um jogador que se machucou durante o jogo. E aí você tem o overview, que é um resuminho pequenininho. E aí tem 3 abinhas dizendo me explique como se eu tivesse 5 anos, e lados opostos, né? Outras opiniões sobre aquele tema. E embaixo tem os artigos, as notícias que deram essa informação. Então você pode clicar e abrir a notícia. Inclusive aqui elas estão em português, apesar do cardzinho em inglês. E aí também tem as opções de imagem, tem comentários. Os comentários de dentro das notícias não são comentários dentro do aplicativo. Eu até fiquei
procurando aqui, ô Mendes, se tinha como comentar. Até tem, mas não tem muita coisa, então acho que a galera realmente não tá usando. E você também tem como fazer perguntas sobre a notícia, isso eu também nunca usei. Mas, enfim, de novo, é uma forma diferente de apresentar as informações e não tira, mas não tira totalmente o acesso à informação final, porque você vê os links ali bonitinho com o nome do site, a imagem, e se você quiser mais informação é só clicar. Então, por isso que eu tô gostando. Vamos ver se eu consigo usar por mais tempo. Eu acho que sim. Já tá na minha home, já é um bom sinal. Esse lance dele mostrar, tem a notícia, saiu alguma coisa, saiu lá, iOS, alguma coisa. Ele mostrar, tem aqui nesse card 18 veículos que deram essa notícia e ele fazer um agregadão do que saiu em todos eles. É claro que a gente poderia fazer um episódio inteiro sobre, já fizemos episódios sobre isso, sobre o outro lado. Eu sou um veículo. Você está pegando a minha informação, tá agregando com um monte, tá entregando pra lá, ninguém tá vendo no meu site. Daqui a pouco não tem site, que ninguém tá vendo, não tem anúncio. Então essa é uma outra questão que a gente pode deixar pra um outro momento, tá? Eu tava vendo... Eu não vou achar rapidinho aqui, porque eu não tava esperando falar sobre isso hoje. Mas sobre os sites, saiu um levantamento dos sites grandes, médios e pequenos e o quanto que eles têm visto de queda no tráfego de 2 anos pra cá, de 1 ano pra cá. E é geral, assim, os sites pequenos, o tráfego caiu 80% em um ano, e no outro lado do espectro, o site grande caiu, acho que era 22%, era bem específico, assim. Então, isso é um impacto real e ele está diretamente relacionado, pelo menos em parte, a esses agregadores de você usar o GPT, perguntar, ele te responder e não te mandar para o site, né? Então tem, claro, essa coisa, mas o ponto sobre tudo isso é: a humanidade, assim como a água, vai sempre pelo caminho de menor resistência. Se as pessoas virem benefício em usar o Particle, elas vão acabar usando, porque a experiência que elas tinham do site não estava agregando tanto quanto o Particle agrega, né? Isso aí não, é meio inevitável, né? Por isso que a pirataria sempre reinou muito mais do que comprar filmes separados, e o streaming tá tentando reverter um pouco disso e conseguiu parcialmente. Conseguiu, agora o pessoal tá voltando pra pirataria por causa do enshittification dos streamings. Aliás, essa semana, a gente tá cheio de side quests hoje, né? Mas essa semana, fui jantar com a Lari, a gente, quando vai jantar, a gente vê Friends, quando não tem nada novo pra ver, né? Aí eu pus lá no HBO Max, botei o Friends, aí começou, aí entra, sei lá, o Ross na sala, ei caras! Falei, o quê? Aí eu fui que eu nunca vejo nada dublado, né? Nada contra, tem amigos que são. Então, eu fui lá nos ajustes, pausei, né, pra ir nos ajustes, e só tinha a opção da trilha em português. Você podia ver legendado, em espanhol, em português ou sem legenda, e só tinha o áudio em português. Nossa. Eu falei pra ela, será que eles estão tentando ver até onde as pessoas aguentam antes de voltar a fazer pirataria? Aí que eu fiz? Matei o app do HBO Max, abri de novo, dei play, rolou em inglês. Foi só algum bug idiota, porque HBO Max não é exatamente um primor, né, de experiência. Mas por um segundo eu achei pronto. Agora a assinatura só vai dar suporte ao idioma do país. Não tá muito longe de ter uma coisa dessa. Foi um susto nessa semana, mas aconteceu. Aliás, outro side quest relacionado, a gente começou a assistir a temporada nova de Teran. Nem é tão nova, mas já faz um tempinho que saiu, mas a gente não tinha assistido. E eu achei curioso que, eu não lembro se nas outras já tinha isso, mas no começo tem um textinho avisando: este programa possui trechos no idioma original, selecione a legenda. Eu pensando, caramba, os americanos burro que não sabe usar legenda, né? Que não tô acostumado, né? Depois vai reclamar, isso aqui não tá em inglês, tá errado. E aí rolou também um bug no aplicativo do Apple TV, que ele ligou sozinho a legenda, mas estava em português de Portugal. Nossa. Aí eu até pensei, será que só tem? Não, daí eu fui lá, daí tinha português, Brasil, troquei, tava certo. Mas por algum motivo ele selecionou de Portugal sozinho. O nosso Disney Plus aqui é português de Portugal, a interface. Eu não sei se é assim em geral, só pra gente, mas aparece o nome das séries todos em português de Portugal. A interface é inteirinha, né? Então quem está a assistir, sei lá. E a Lari vê aquela série da Zoe da Chanel, que ela mora com um bando de cara, uma comédiazinha. Daqui a pouco eu lembro o nome.
E lá em Portugal chama, tipo, Jesse e os rapazes. Não tem nada a ver. Nossa. Não sei que lá, Girl. Daqui a pouco eu lembro o nome da série, mas... a gente acha que aqui é estranho, lá também é. Bom, é só lembrar do filme lá em Portugal, né? Como é que é? A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. É uma coisa que o Particle acabou de me ganhar mais um pouco, é que eu comecei a scrollar aqui pra ver até um dia, né, a home, que eu fiquei reclamando que só tava aparecendo coisa de futebol e começou a aparecer outros assuntos. E uma coisa interessante, pra quem tá aqui na live vai ver meu celular, acho que consegue ver mais ou menos, tem um alerta de spoiler. Ah, legal. Dá pra ver que tem um bannerzinho ali. Né? Uhum. E aí, por exemplo, aqui tá mostrando Resident Evil, tá dizendo que tem um spoiler do jogo. Legal. E aí tem 10 notícias. E eu descobri isso graças ao tópico de Masked Singer. Eu nem vejo Masked Singer, eu vou provavelmente tirar, pra ele não me recomendar mais. E aí, quando eu scrollei pro lado, eu vi que era só de... enfim, reality shows, né? Aí tem aqui spoiler de BBB, olha só. Então, aparece a opção de spoiler pra não exibir o conteúdo. Isso aqui já me ganhou. Com certeza eu vou usar mais do que rede social, porque é o que mais acontece em rede social, no dia seguinte, no melhor. 2 horas depois que sai um conteúdo, a rede social tá inundada de spoiler, então... Sim. Bem legal. Eu tive a conta do Twitter esses dias, postou alguma coisa que era um spoiler. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, vocês não estão se dando o trabalho de não falar o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Cara, eu acho muito legal, eu acho que hoje em dia toda plataforma já tinha que ter um sistema integrado de alerta de spoiler. O Mastodon acho que é a única rede social que tem isso, que não é só de spoiler, mas você pode botar, tipo, content warning, e aí você bota spoiler. Aí não aparece nada, a não ser que você abra aquele post específico. O Threads até tem, que aí fica... Sabe quando dá pra mandar pelo iMessage uma mensagem fica borradinho, oculta, que fica uma nuvenzinha de pixels voando assim? No Threads tem isso com texto, mas você tem que marcar isso como spoiler. Você tem que ativamente fazer isso. As pessoas têm que colaborar, né? Mas, Exato. Por exemplo, o algoritmo do TikTok que analisa absolutamente tudo no vídeo. Ele sabe se tem... Seria capaz de saber se tem spoiler ou não, né? Que o Rafa vive reclamando que pega spoiler no TikTok das coisas. No Threads essa semana eu recebi spoiler de um jogo, acho que foi de Pocopia que eu tô jogando, e aí apareceu a mensagem no Threads lá, marcadinha, né, com essa nuvem, a pessoa marcou bonitinha, marcou o texto, marcou a imagem, ela se deu o trabalho de fazer tudo que deveria ser feito. Aí desculpa a expressão, mas um idiota embaixo postou uma foto do spoiler, sem botar o negócio. Aí eu falei, cara, aí não adiantou de nada. O saco mesmo. Aposto que esse cara hoje tá xingando o DLS5 lá. O Matheus tá comentando aqui, o que eu acho tenso, que o Arthur tá ligado, é que às vezes as próprias empresas postam 5 minutos depois, vídeo de Doctor Who, e sim, eu já vi isso acontecer. Cara, um que me irrita sempre, a gente assiste o MasterChef do Brasil no YouTube, que eles mesmos postam, canal oficial, aí já aconteceu de uma temporada aí que tinha um homem e uma mulher na final. A gente não assiste no dia que sai, a gente assiste, 1, 2 dias depois. Aí, abri a página lá, entrevista com a ganhadora. Tá, agora eu já sei quem ganhou, não preciso mais assistir, né? Porque só tinha um homem ou uma mulher na final, ganhadora, foi ela que ganhou, né? Então, esse tipo de coisa que o pessoal... Cara, não precisa ser um gênio pra pensar que nem todo mundo vai assistir o negócio ao vivo ou 5 minutos depois de sair, então espera. Ou bota, né, veja só o que a pessoa tinha para falar, sei lá, uma coisa assim, sabe? Aí uns 10 dias depois você bota entrevista com a vencedora. Eu vi esses dias quando teve o Super Bowl, né? Eu tava na academia e tava essas TVs que foram passando notícia de rodízio, né? Uma de esporte, uma de tecnologia, uma de não sei o que lá. E aí eu achei legal, assim, sei lá, time vencedor do Super Bowl se concentrou uma semana, sei lá, qual que era a notícia, mas não falava qual que era, não tinha logotipo, não tinha fonte, não tinha nada. Era só genérica ali a notícia pra falar uma informação, legal, mas sem entregar o que tinha rolado, sabe? O Matheus tá falando Doctor Who porque ele me viu, meu amigo, um abraço pro Matheus, ele me viu xingar muito a BBC. Porque o Doctor Who, a última temporada, ela foi transmitida ao redor do mundo pela Disney. Disney Plus transmitiu, enfim, eles ajudaram na parte da produção. Enfim, acabou essa parceria, mas a transmissão aqui no Brasil era pelo Disney Plus. E aí teve a cena final do episódio, não tinha rumor,
não tinha vazamento, não tinha nada. Guardaram as 7 chaves até o dia do episódio. A BBC postou 5 minutos depois que acabou o episódio a cena final. E eu não tinha visto. Ok. E foi no YouTube. Assim, eu não lembro por que eu não vi o episódio assim que saiu. Eu acho que eu tava trabalhando, não me lembro o que foi. Eu não vou dar spoiler pra quem não viu Doctor Who. Mas assim, eu abri o YouTube e era a BBC com a capa da última cena. Eu xinguei muito, porque eu falei, cara, como já assim? Já era o thumbnail do vídeo, já. Exato, e da própria empresa, 5 minutos depois que saiu. Aí eu achei uma falta de respeito, porque... Cara, os produtores conseguiram guardar aquela informação até o último segundo do episódio pra ser realmente uma surpresa. E você mesmo me entrega, não adiantou de nada, né? É brincadeira com quem assiste. É que nem quando a Apple posta todos os press releases do evento no primeiro minuto de evento. Vamos todos torcer pra ela fazer isso de novo esse ano, que ajudou horrores na WWDC do ano passado. Cara, pior que é bizarro, eles vivem fazendo isso. Não é uma ou outra vez, direto acontece alguma coisa assim. O MacBook Neo vazou o nome no dia anterior. Melo is on fire, não sei qual é o seu nome, desculpa, mas comentou aqui no chat do YouTube falando que a geração do Dragon Ball cresceu calejada com os títulos dos episódios. E é verdade. Nossa, cara, todo título entregava o episódio inteiro. Impressionante. Bom, e depois da gente falar bastante de IA, no final das contas, né? Não tem como fugir hoje em dia em tecnologia. Vamos para o Alô ADT dessa semana, com uma mensagem do Contente. E a mensagem dele diz o seguinte: digamos que derrubaram nosso celular. O que a gente faz primeiro? Olha primeiro para a tela para ver o que quebrou ou amassou, ou olhamos primeiro para a traseira para ver o que quebrou ou amassou, ou então assopramos e vida que segue. O que vocês fazem? Primeiro eu acho que depende exatamente. Primeiro faz putz, né? Mas eu acho que depende, a resposta depende da queda, assim. Do barulho. Porque eu, geralmente, se é uma queda feia, assim, é óbvio que eu vou olhar a tela, que é o mais importante, né? Embora, dependendo do modelo, trocar a traseira é mais caro do que trocar a tela. Mas, enfim, eu sempre olho primeiro pra tela. Mas, felizmente, batendo na madeira aqui... Faz tempo que eu não derrubo, assim, o iPhone de um jeito feio, assim. O meu 17 Pro, eu acho que eu derrubei uma vez só, assim, que eu cheguei a levar um susto, assim, né? E aí, tipo, tem aquelas quedas que você... agora quebrou. Agora, não. Dessa vez vai. E aí você olha, não quebrou, né? Eu só quebrei um iPhone até hoje e foi culpa do Yoshi. Eu sempre gosto de falar isso. Eu quebrei um até hoje e foi culpa minha. Eu tava entrando no tour da Universal. Coloquei o iPhone na cestinha de passar no detector de metal. Aí eu fui tirar e ele deu uma tompada. Pá! A hora que eu vi, tava no chão, tava inteiro espatifado. E a tela foi espatifando cada vez mais, né? Conforme o dia foi passando, que foi abrindo os rasgos, assim, os riscos, assim. Pelo menos você tava num lugar que não era tão caro de trocar. Sim. E outra, eu levei lá numa loja, não foi na The Grove lá que tem em Los Angeles, foi numa outra loja de shopping e trocaram de graça. Então, ia trocar sua tela, falou, se precisar trocar, se tiver amassada a carcaça, tinha amassada a carcaça, óbvio. Se tiver amassada a carcaça, aí tem que pagar, tal, se sua vida de graça. Aí eu voltei lá depois e falei, então precisamos trocar o aparelho aqui, mas tá de graça, pode ir embora, vai ser feliz. Então, nossa, que sorte, Pois total. Mas foi a única vez. E eu derrubo o iPhone no chão uma vez a cada 3 anos, é muito raro. Eu tomo muito cuidado, por não usar capinha, não usar nada, já tomo mais cuidado do que a média populacional, porque eu sei que se ele cair no chão é game over, não tenho créditos, né, pra gastar. Caiu no chão, quebrou. Mas esses dias... do 17 Pro Max, ele já queimou o crédito de 3 anos. Eu pus na cabeceira da minha cama. Eu precisei levar pra lá. Eu deixo ele em cima de um tecido, pra não ficar direto na madeira ali. E o tecido tava dobrado do jeito que ele fez uma rampinha pra baixo. Enfim, rampinha pra baixo ou pra cima depende do ponto de vista, né? Mas era uma rampinha. Aí eu coloquei o telefone, virei pro lado, deu, sei lá, 10 segundos e escutei. Pá! Então ele foi deslizando e caiu. Mas era só na cômoda, né? Na cabeceira, na cômoda ali. Foi uma queda pequenininha, mas aí eu olho, e
respondendo aqui a pergunta mesmo do contente, eu não sei o que eu olho primeiro, mas eu olho tudo. Eu olho o vidro da frente, o vidro de trás, fico procurando no cantinho pra ver se tem um amassado. Aí eu geralmente não acho nada. E dia seguinte eu falo, não é possível, eu lembro da queda, eu falo, não é possível, deixa eu olhar de novo. Procuro. Então é isso, mas nessa queda pelo menos não amassou nada, não quebrou nada. Eu não entendo as pessoas que eu vejo que estão na rua, derruba o telefone, a pessoa nem olha, ela pega e guarda no bolso de volta. Eu falo, cara, que tipo de psicopata é você que você nem olha pra ver qual foi a arte, que você nem checa pra ver se quebrou alguma coisa ou não, sabe? Deve cair tanto todo dia que já te sensibilizou, e a capinha eu sei que protege, né, etc, mas é muito engraçado. Sempre que eu vejo me deixa muito confuso. A pessoa derrubar, fazer pá, estatelar no chão, pegar e guardar no bolso, nem olhar, nem dar aquela sopradinha assim, pra tirar o cruft que acumulou. Aliás, todo mundo que ouve aqui sabe que eu não uso capinha no iPhone. Eu não uso capinha em nada de eletrônico assim porque não curto. Eu gosto, né? O iPhone principalmente é bonitão ali, foi feito, mas é óbvio que tem gente que precisa. Tem gente que deixa cair muito e aí é bom usar capinha, protetor, etc. O Arthur tá mostrando aqui que usa. Ou se você gosta também da estética, tudo bem. Mas um alerta importante, porque eu sou o limpador oficial de iPhones da família, dos amigos próximos aqui, então às vezes vem aqui em casa, pode limpar meu iPhone? Porque eu tenho, né, os produtinhos, o álcool isopropílico, paninho de microfibra e ar comprimido. E um problema que eu tenho percebido com bastante frequência é que quem usa capinha no iPhone acumula mais sujeira no buraco da porta Lightning ou USB-C. Uhum. Eu acho que por conta principalmente aquela capinha emborrachadinha que tem só o recortezinho ali da porta, eu acho que aquele emborrachado ele meio que vai carregando aquela sujeirinha de roupa, assim, o lint, né? Como é que chama isso em português? O farelinho da roupa? O algodãozinho da roupa que vai acumulando. E aí vai entrando, e aí você coloca o cabo, ele é que nem os médicos falam pra não limpar o ouvido com cotonete, que você só vai colocando mais pra dentro a sujeira. É a mesma coisa, daí cada vez que pluga pra carregar, vai empurrando a sujeira. E aí teve um caso recente que a pessoa tava muito incrustada essa sujeira na porta lá dentro, a ponto o cabo USB-C, o plug ali, não dava mais aquele clique, aquele encaixe, assim, ficava meio molenga. E, cara, eu fiz de tudo. Eu usei uma seringa pra colocar álcool isopropílico dentro do buraco da porta, pra deixar ali um tempinho pra ver se dava uma soltada naquela sujeira. Aí depois peguei um palitinho pra ficar raspando, tirando assim, com cuidado, bem bonitinho, e não ficou perfeita a porta. Essa porta USB-C só vai ficar perfeita se trocar. Então quem usa a capinha, cuidado com a sujeirinha ali, compra um sprayzinho de ar comprimido ou aquele sopradorzinho que você aperta e de vez em quando vai ali e dá uma... E, cara, sai sujeira. É tipo, é o umbigo do iPhone, assim, né, cara? Tem um lance que o pessoal não lava o umbigo, lavem seu umbigo e limpem o umbigo do iPhone também, que é a porta USB-C. São fiapos, talvez, de pano? Fiapos. Perfeito. Eu uso capinha no meu iPhone, até mostrei aqui na live, mas eu não sou desastrado, pelo contrário, meu iPhone dificilmente cai. Falei antes dele cair, né? Deixa eu até bater na mesa aqui. Nunca quebrei iPhone, mas eu quebrei uma vez um Motorola e não foi uma experiência boa. Eu tinha o Moto X, que na época era o celular Google by Motorola. Ou melhor, era o Motorola by Google, que foi naquela época que o Google comprou a Motorola, e aí foi o primeiro celular do Google em si, não era Pixel, era Moto X. É que tinha um acabamento de bambu? Isso, esse mesmo, que tinha um acabamento de bambu. Ele era lindo, assim, um baita aparelho. Foi um dos melhores aparelhos Android que eu tive. Eu adorava esse aparelho, eu adorava esse celular. E aí, quando lançou o Moto X2, eu fiz igual o fã da Apple. Fui na porta lá da Motorola no dia pra comprar. Lembro que foi no Barra Shopping. Comprei o celular, cheguei em casa. Eu não me lembro se foi no mesmo dia ou uma semana depois saiu a notícia que o Motorola tinha sido vendido pelo Google pra uma outra empresa e que o Moto X2 já não era mais by Google. Foi a maior decepção na minha vida. Bye Google. Bye Google. Aí você jogou o celular no chão de raiva. Não, o que eu fiz, ele tava carregando em cima da minha mesa e aí eu fui virar a cadeira, ele tava preso no computador, ele tava carregando em cima da mesa e aí quando eu girei a cadeira, ela prendeu no fio
e ele fez um estilingue, né, de cima da mesa pro chão. Só que como eu tava do lado da parede, eu tentei aparar com o pé. E aí eu não sou jogador de futebol, mas eu acho que foi o melhor chute que eu dei na vida. Se fosse uma bola de futebol, eu tinha acertado no ângulo. Que eu acertei ele na parede. Que eu vi, quando bateu na parede, eu via o caquinho do vidro caindo assim. Que droga. E aí, se não tivesse tentado salvar, talvez não teria quebrado. Talvez. Né? Eu acho que estaria intacto até hoje. E aí, quando eu fui pegando ele, assim, eu já tava sentindo a dor, porque tava caindo todos os cacos da tela. A tela trincou inteira e nunca mais o celular voltou a ser a mesma coisa, porque eu fui na autorizada e a autorizada não sabia trocar ainda, porque o celular era muito novo. E aí foi, enfim, a pior experiência que eu tive na vida de troca de celular. Mas acho que por causa disso, hoje quando cai o celular eu olho primeiro a tela e depois eu olho o resto, porque eu fico esperando achar algum caquinho também de tela caindo do celular. Aliás, o MagSafe salva o Mac aqui direto no escritório, porque às vezes quando o Yoshi tá aqui, ele passa embaixo da mesa e leva o cabinho junto. Várias vezes, daí eu olho, só vejo o cabinho saltando ali. Eita! O meu Mac Mini, eu prendi, eu tenho um suportezinho de monitor que é só pra apoiar algumas coisas e eu apoio o Mac Mini em cima desse meu suporte, né, de monitor. Eu prendi ele com 3M, porque eu tenho gata. Uma gatinha. E ela adora passar atrás do monitor e do lado do Mac. Só que o Mac Mini é pequeno e ela passa ali esbarrando nele. E fora que eu também uso o fone para fazer a gravação. E eu, algumas vezes, já me peguei puxando esse fio e o Mac Mini junto com a base veio junto. Então, a melhor coisa que eu fiz foi colocar com uma 3M aqui que não tem risco nenhum. Quase não desligo ele também, não uso o botão, né? Que é poderia ser um grande problema, mas pra mim não é. E o gato tem um lance que quando ele se enrosca em alguma coisa, ele fica desesperado, né? Sim, ele começa a se debater tudo. Embora o Yoshi, ele não é gato, mas ele tem um software de gato ali em alguns aspectos, porque ele tem isso assim, se ele se enrosca em alguma coisa, fica doido também. Mas o cabo, o MagSafe, ele não enrosca, então ele só leva junto. E é o único cabo solto que tem aqui, justamente porque esse... Tudo bem, só vai desconectar ali de boa, mas os outros estão todos presos embaixo da mesa pra não ficar pendurado ali, porque senão já viu, né? Bom, então depois dos nossos causos de vidro de celular quebrado e nossos dramas com iPhones e Moto X da vida, quero agradecer a todos os mais detensos que apoiam o podcast e fazem toda a roda girar. Quero também agradecer a todos que estão mandando mensagens pro Coca. Continuem mandando. Sim. Mandem salve, mandem abraços e seus desejos de melhora. Ele está lendo e é muito importante. E para encontrar vocês, como é que faz? MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e também o A Fonte, apresento para a Lura o IA Sob Controle e os textos saem lá no 95Mac. Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @inside e apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Boa, e para falar comigo é só me procurar no Instagram ou no Threads no @Arthur_Givigir e às terças e quintas-feiras lá no Bom Dia Tech. Tudo dito e posto, voltamos na semana que vem. Até! Valeu!